Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, seu podcast semanal e favorito, onde a gente ouve histórias, testemunhos e tira disso os princípios elementares de uma vida extraordinária. Eu me chamo Lucas Alves, junto comigo está Chico Preus. Como é que você está, meu amigo? Estou muito bem. Semana passada você introduziu dizendo o meu amigo Chico Preus. Eu acho que algo está acontecendo nos bastidores do podcast. Nossa que relação logo você... está estremecida? Está. E foi dado informações aqui preciosas que tudo pode mudar no futuro desse podcast. Então agora o clima está tenso, a apresentação vai ser tensa, mas não vai tirar a alegria do nosso coração. Sim, jamais. Vai tirar a alegria do nosso coração. Nosso convidado é um cara muito especial, é um cara que mora no meu coração, no teu coração também. Mora. Só que no meu ele mora bem mais tempo, entendeu? Tudo bem, não sou ciumento. É um amigo antigo, uma pessoa que já bagunçou a minha cabeça algumas vezes, que me ajudou muito no passado. É uma pessoa que eu jamais imaginei que eu seria ovelha do aprisco dessa pessoa. Eu jamais imaginei que eu seria um irmão tão próximo e hoje vivemos o reino de Deus de uma forma muito legal. Queria, com muita alegria, com muita honra, introduzir o nosso convidado, Carl Silas Hans Dietz. É isso aí, teu nome? Carl Hans Silas Dietz. Eu não sei falar isso. Calvino. Calvino de obra. Meu irmão, uma honra ter você com a gente aqui. Bom dia, senhoras e senhores. O Cal é o nosso convidado mais assíduo no Bíblia na Sobremesa. Eu fico pensando assim, ó, você falou assim, o seu podcast preferido, e ele tem o dele, que é logo em seguida, né? Só que o dele é ao vivo, né, no caso. Então não é, esquece o que eu tô falando. Pô, mas até que enfim me convidaram, hein? Tá louco, demorou, hein? Na nova temporada, o Chico Preus, ele é o responsável pelos convites. Sou eu. E eu não sei quem ele convida. Então hoje foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Então, quando eu chego aqui, chega o convidado e eu descubro quem é. Hein? Então, ele faz esse jogo comigo. Aí ontem ele mandou uma mensagem assim, vou fazer um convite, só preciso que você confie em mim. Eu falei, tá bom. Só confia em mim. Só confia em mim. Aí eu falei, tá bom. E aí eu não sei mais quem o Chico convida, isso é totalmente responsabilidade dele, eu só chego aqui e participo do podcast. Então pra mim também é uma surpresa ter o Cal com a gente aí nessa manhã e não deixa muito na mão do Chico, tá caindo o nível aqui, cara. Tá, né? Já me chamou aqui, ó. Olha que eu tava me esforçando pra ter uns princípios extraordinários pra uma vida extraordinária. Daí agora você me chamou, eu falei, pô, acho que tá funcionando. Então, olha só, é verdade. Princípios elementares para vida extraordinária. Cal, eu sou desconfiado, assim, em falar de você, mas eu sempre gostei da tua história e sempre olho pra tua vida e penso assim, quem olha pra você tem uma imagem, tem uma impressão, tem uma opinião, e eu dou risada e falo, não tem nada a ver. Acha que você é filho de pais ricos que vieram de algum lugar, que você é um playboy, que não sei o quê, porque você tem essa carinha de alemãozinho assim. Tem a cara de playboy, nossa. Tem uma cara que nunca pagou um boleto alto na vida, nunca parcelou em 10 vezes. Sair no Rio de Janeiro, irmão, você tá maluco. Não, isso aí ia ser chutado de tudo que a gente ia perder boné, pisou na areia, gringo, guarda-sol, 50 dólares. 50 dólares na paçoca aqui, gringo, tá de graça. Vendendo camiseta de escola pública, eu falei, olha, isso aqui é... Da Conlurb é o lixeiro lá do Rio de Janeiro. Escola Municipal Rolândia do Rio de Janeiro. Tu vai ver. Rio de Janeiro aqui, ó. Mas eu sempre gostei muito da tua história e eu lembro que no passado tivemos tantas conversas em momentos tão diferentes desses. Eu lembro quando você falava sobre a igreja no cinema, quando você sonhava com a igreja no cinema, quando você tinha uma galera idealizando esse projeto, que já tem quantos anos? Vai fazer 12. 12 anos. Então é antes da igreja. Eu lembro das conversas na tua casa que a gente teve. Eu lembro quando a gente se conheceu em 2009, num retiro, Jesus Camp. Nossa. Aí a gente entrevistou você na rádio, na web rádio. E aí eu comecei a escutar tuas ideias e pensei, esse cara é diferente, assim. E de lá pra cá eu sempre fiquei olhando para você, entendendo o que Deus estava fazendo, mas sabendo que tinha duas questões na tua vida que as pessoas não olham, ou parte das pessoas não olham, mas que são pilares essenciais. Uma é tudo que você sofreu e uma a esposa que você tem.
que é um baita de um pilarzão que você tem, uma grande mulher, e a tua história, que é uma história de um brasileiro crente que decidiu não ter aquela mentalidade brasileira de o esqueminha, o não sei o quê, vou pegar não sei quem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você decidiu desde cedo viver o reino de Deus do teu jeito, com aquilo que você tinha aprendido, e você sempre tirou o melhor daquilo que você estava vivendo. E você chega hoje aqui com centenas de pessoas te ouvindo, querendo te ouvir, milhares que te ouvem na internet, algumas que criticaram estão tendo que voltar. E aí, Calditz, onde começou? Você, filho de pais alemães? Ou mãe brasileira, não é? Alemã. A mãe é alemã? De Düsseldorf. Uhum. E o pai? O pai nasceu em Blumenau no tempo da Segunda Guerra. Meu avô estava na guerra e minha avó veio para cá. Uau. Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. O destino trouxe você? Na verdade, minha história começa muito cedo, 1927. Meu avô, ele tem um chamado missionário ao Brasil. E aí ele faz parte de 1% dos crentes do Brasil naquela época. E ele veio para o Brasil de navio no tempo que você tinha que dar tchau para todo mundo, já contando que você não voltaria. E aí meu avô é convocado para a Segunda Guerra Mundial. E aí minha avó fica com 4 filhos aqui em Blumenau, aqui no Vale do Itajaí. Naquele tempo tinha muita imigração para cá, então eles fundavam colônias ali. E ali meu avô, ele veio como missionário da Missão Evangélica Luterana. E aí ele começou a fazer de cavalo, ele ia de vilarejo em vilarejo, ia fazendo home churches, e estabelecendo líderes, e ia para o próximo vilarejo. Assim ele fez mais de 300 grupos domésticos aí no Vale do Itajaí, região Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Juí, para aquela região ali. E aí quando ele foi convocado na Segunda Guerra Mundial, minha avó ficou. E aí ele vinha nos intervalos da guerra, fazia um filho e voltava para a guerra. Daí ano que vem fazia outro filho e voltava para a guerra. E assim nasceram os primeiros 4 filhos dos 7 que ele teve. Na Segunda Guerra Mundial, aí ficou crítica a situação, minha avó teve que voltar para a Alemanha, e ali meu pai com 8, 9 anos, ele é o mais velho dos irmãos, tem uma irmã, tia mais velha que ele. Meus pais, meus irmãos, meus tios foram doados, né? Foi uma situação bem crítica mesmo na Segunda Guerra ali, né? Meu pai conta que ele sobrevivia com uma batata por dia, era toda a refeição que ele tinha. E aí ele morou com os vizinhos por muito tempo. Aí quando passou a guerra e tal, meu avô voltou para casa. E aí reuniu os filhos, foi coletando os filhos na casa da vizinhança. E ali daí meu pai já estava traumatizado, bloqueado. Meu pai já estava... E aí com 18 anos, meu pai morando com meu avô, um missionário chegou e falou assim: ó, eu vi teu filho na zona. Meu avô chegou em casa e expulsou meu pai de casa. E nunca perguntou pro meu pai se era verdade. E aquela mágoa ali, eu vi meu pai morrer com ela. Dali com 18 anos, meu pai veio para o Brasil, serviu o Exército Brasileiro. Do Exército Brasileiro, ele trabalhou numa marcenaria em Blumenau. Depois disso, foi para Criciúma, na Suíça, e estudou seminário. Em um dos seminários mais antigos do mundo. Em Criciúma, Saint Criciúma é o nome tá lá até hoje. E ali meu pai, aí ele busca realmente na filosofia. Meu pai é autodidata, leu mais de 5.000 livros. E ali meu pai tem um romper realmente com o evangelho, e dali ele decide ser missionário. E essa história vai até 38 anos, quando ele é solteiro. Então meu pai ficou solteiro, missionário enviado pela missão de Marburg no Brasil. E aí, sendo solteiro, a missão da Alemanha achava que ele era boiola. Pô, cara, 38 anos, boa pinta, alemão, lotado de favelado em volta dele, porque ele era sempre pastor no meio dos pobres, né? Quem que não quer casar com... E aí a virada com meu pai foi que com 38 anos ele conheceu minha mãe. Só que antes disso, na favela de Ponta Grossa, ele fundou uma escola, fundou uma igreja, e tinha ali acho que 300 alunos, 200 alunos. E aí um dia uma senhora estava em câncer terminal, chamou ele no leito de morte. Quando ele foi orar por cura, ela falou: não quero ser curado, quero morrer. E aí
Quando ele falou, tá, mas então por que você me chamou aqui? Aí ela pegou na mão, apertou a mão do meu pai e falou assim, eu tenho 3 filhas, uma de 9, de 11 e de 12. A Rosinha, a Neuza e a Cirlei. O senhor me promete que você vai terminar de criar minhas 3 filhas. Aí eu vou morrer em paz. E meu pai ali promete pra mulher. Mulher morre, ela traz 3, meu pai traz 3 crianças pra morar com ele, com 38 anos. E aí chega lá na missão da Alemanha que meu pai era pedófilo. Então eles falaram, putz, o cara não é boiola, o problema dele é pedofilia, gosta de criança. E essas coisas assim, eu sempre vi meu pai muito caluniado, meu pai sofreu injustiça. Só que meu pai, diferente de mim, ele não virava a mesa. E eu aprendi que a cura é virar a mesa, pegar o tampo da mesa e jogar na cabeça de quem está te caluniando. Por quê? Porque isso é cura. Cura, o conflito é sinal de intimidade. Com quem você não é íntimo e não ama, você não entra no conflito. Nossa, você matou a pau agora, é isso aí. E aí tem muita gente bloqueada, porque no dia lá da injustiça não subiu para 10. Uhum. E aí, a partir disso, meu pai realmente foi o último ministério do meu pai. Meu pai já tinha passado por mais de 5 igrejas. Ali meu pai se fechou no coração dele. Terminou de criar a Neuza, Rosinha, Cirlei. Hoje a filha de uma delas toca na igreja no cinema. A neta canta na igreja do cinema, a Duda, né? A Duda do Léo. A Thali e o Léo são filhos de uma dessas 3. Uau, não sabia. É uma história incrível. Meu Deus, que legal. Todos eles nos caminhos do Senhor. Eu vi meu pai dando eu não vi, né? Eu não era nascido. Uhum. Mas nota a situação. Aí meu pai, nesse momento, vai para a Alemanha, numa conferência. 38 anos, barrigudinho, carequinha, né? Acho que ele já era mais derrubado que eu naquela época. Eu me empolgo nele. Eu falo, pô, não vou ser igual meu pai. Com 40 eu já tô melhor que ele. Ainda não tô calvo ainda. Mas meu pai chega na Alemanha e prega numa conferência. Nessa conferência tá ali uma filha de ateus alemães. Uma filha única de um casal de ateus alemães. Que são meu avô e minha avó. Meu avô foi preso, se eu não me engano, na Polônia, na guerra. E o nome ele dele... defendendo o exército alemão. Não tenho certeza, mas ele ficou preso. E aí ele fez um pacto com o diabo. Falou assim, se você me tirar daqui, eu sou teu. E aí o nome dele é Krosinski. E de repente a cela se abre e o cara pega e chama o Krushinski. E nisso meu avô levanta e sai fora. E sai no lugar do Krushinski. E esse cara teve minha mãe. E aí minha mãe nasce nesse contexto, com 18 anos tem um encontro real com Jesus. Num ministério de jovens, numa igreja ali em Düsseldorf. Ela se converte porque ela fritou na mão dos meus avós eram tiranos com ela. Minha mãe era daquela que apanhava e perguntava, por que vocês estão me batendo? Aí minha avó falava, pelo que você já vai fazer cagada amanhã. Então minha mãe cresceu nesse ambiente, meus avós, eles eram muito assim, meu avô era do baralho, minha avó era meio malucona, assim, ela que vestia cueca em casa. E aí minha mãe meio que viu já tudo que ela não queria. Só que minha mãe, ela sofreu muito solidão na Alemanha. Então ela, no coração dela, ela tinha que ela ia ter uma família gigantesca. Quando ela viu meu pai nas conferências, ela era uma das jovens ali, numa conferência, que viu o cara pregando. E aí as meninas começaram, o Ditz e tal, o Fritz, né, falavam. Aí minha mãe disse, ui, sai fora. Minha mãe tinha 23, o cara 38, né, para uma menina de 23. E aí minha mãe falava, não, sai fora, ui, né. E aí quando meu pai começou a pregação, ele falou, eu sou missionário no Brasil, meteu uma bandeirona no Brasil lá, umas fotos. Quando ele meteu a bandeira do Brasil, minha mãe tinha recebido 3 anos antes um chamado pro Brasil. E aí ela olhou aquilo e falou, meu Deus, ele é do Brasil. E naquela pregação, Deus falou com ela, falou, você vai casar com o teu chamado, não com quem você ama. 9 meses meu pai estava casando com ela. Uau. Aí meu pai pega minha mãe, lá do primeiro mundo, traz pro Brasil, que é o terceiro mundo, leva pra Ponta Grossa, que é o quarto mundo, e leva pra favela da invasão de Ponta Grossa, que é o quinto mundo. Então você imagina uma mulher de 23 anos, casada com um cara de 38, 20 anos de diferença, 25, 20, 23, 20 anos. Dá menos, 23, um pouquinho menos. Não, 15 anos de diferença. 15, né? 15 anos de diferença, saindo do primeiro mundo,
chegando na favela. Chegou lá, tinha 3 meninas. As meninas só falavam português, minha mãe só falava alemão. As meninas já tinham 13, 14 anos, minha mãe tinha 23. Cara, virou um inferno aquilo. O pau torou. Pensa assim, você numa crise de casamento, você já chega em casa. Uma crise de casamento não, já é um choque cultural. Aí você chega em casa, já tem 3 filhas. Só que 3 filhas, né, adolescentes. E que não te reconhece como mãe. Não, e tipo assim, chegamos antes. Quem que é você aqui? Sim. Né? É nosso pai aqui, né? E aí, cara, aquilo ali foi uma escola pra minha mãe. Minha mãe, tipo, ali ela pegou o chamado. Hoje essas 3 mulheres, elas falam da minha mãe assim, igual uma heroína. Elas amam a minha mãe hoje, elas chamam de mãe até hoje. Tipo, é engraçado, eu chego na casa delas, 60 anos, elas falando, cadê a mama? A mama tá por aqui, tá não sei aonde. E aí eu lembro que numa situação dessa, minha mãe chegou assim no beco. Aí tinha lá, né, aquela fossa aberta e tal, um banco de Kombi, e minha mãe falou assim, nossa, eu vi as pulgas pulavam no banco da Kombi, assim, no barraco. E aí minha mãe saiu fora, meu pai falou, senta aí. Aí minha mãe falou, eu nem a pau que vou sentar aí. Ele falou, se você ama Jesus, senta aí agora. Minha mãe sentou lá e nunca mais reclamou de nada. Porque ela falou assim, se ama Jesus, é isso aí que tem que sentar aí, ó. Você vai fazer desfeita com o favelado. E de lá, cara, minha mãe, ela ama esse país de um jeito, porque ela conheceu o brasileiro mesmo, ela não conheceu o status de um brasileiro, ela conheceu o povo brasileiro, A né? pessoa, o ser humano brasileiro. Exato. Então, e aí nisso aí, eu nem tinha nascido. Aí aquelas mulheres começaram a casar, minha mãe daí começou a ter filho, aí essas meninas começaram a ajudar minha mãe a cuidar dos filhos. Então minha irmã, uma nasceu em Ponta Grossa, outra daí nasceu em Laranjeiras do Sul, que daí meu pai foi transferido para suplente de um pastor lá no meio dos índios caingangues, ali em Laranjeiras, Nova Laranjeiras. E aí meu pai foi da Igreja Menonita, do Exército de Salvação, da Igreja de Deus, da Igreja Cristianismo Decidido. E aí é o seguinte, meu pai se ferrou em todas elas, para não falar outra palavra aqui. E sendo, a grosso modo, meu pai foi expulso de todas elas. Ele não é, né? A gente não fala expulso, né? Mas não vai dar, não precisa mais. Convidado a Não. E aí se eu sempre percebi assim, como filho mais novo, que meu pai ele tinha uma resistência com as igrejas. Porque chegou uma hora que ele desistiu do negócio. Pensa toda essa baderna que existe hoje na religião, meu pai viu se configurar. Porque qual que é o poder do evangelho que eu acredito? Meu avô fez parte de 1%, do primeiro 1% de crentes do Brasil. Hoje nós somos 36, 37% de evangélicos, não cristãos, não católicos, cristãos. Isso representa que entre eu e meu avô tem 60 milhões de pessoas que pelo menos aceitaram Jesus. Se nasceram de novo, tem minhas dúvidas. E aquilo foi muito forte para mim, que eu falei, cara, esse evangelho que meu avô veio pregar, que deu a vida, que meu pai continuou pregando e deu a vida, ele mudou um país. Só que aí um dia Deus falou assim, só que esses caras que mudaram o país, agora bem-vindo porque você é responsável pela baderna que virou. A autoridade que eles tiveram como pioneiros é a autoridade que você tem sobre a bagunça que o país passa hoje, que se não for você no legado que você tem, ninguém vai fazer isso, ninguém vai conter a imoralidade dentro dos recônditos do reino de Deus. Então hoje eu não existo para defender o reino de Deus, mas eu uso minha autoridade daquilo que eu sou, de onde eu vim, para no mínimo denunciar o charlatanismo, separando o joio do trigo no sentido de anunciar o que é reino do que é religião. E aí esse é o ponto. Bom, se quiser fazer alguma pergunta além disso... Não, eu ia perguntar assim, ó, quantos hoje têm essa mesma linhagem que você e estão posicionados hoje no ministério? Assim, você conhece outra pessoa hoje que está no ministério e que sabe que um avô, um bisavô fez parte desse mesmo porcento? Não. Que tem essa ligação? Porque eu acredito que isso te deu muita força durante um tempo e deve te dar até hoje de você saber de onde você veio. Só que eu só soube isso com 27 anos, 24, 2009. 2009 eu tava com 84, 94, 2004... 20... Eu tava com 27 anos. Até então,
Eu era mais um brasileiro que imaginava que, sei lá como é que a gente tinha parado aqui. E em que momento você descobriu isso? Você foi O dia que atrás, meus você pais, pesquisou? minha mãe e meu pai, eles tiveram que voltar para a Alemanha. Meu pai morreu lá daí. Meu pai adoeceu muito aqui, então ele pegou a cidadania alemã dele e com 2009 cheguei pro meu pai e falei: pai, o senhor não tem mais condições de segurar tuas calças com as próprias mãos? Porque na época a gente já estava tendo que bancar ele. E é o seguinte, teu lugar na Alemanha. E ele se ofendeu e ficou um mês sem falar comigo. Tipo assim, quem que é você para falar onde que eu devo morar? Só que, cara, meu pai, 5 vezes a gente tinha se despedido já, porque ele tava no pé na cova já. Ele sempre tinha 115 quilos, meu pai chegou a 57, 62 quilos. Tava só o chassi ali, já com 70 e poucos anos. E aí eu falei, não, teu lugar é na Alemanha. Deu um mês, ele acordou uma manhã e falou pra minha mãe: mãe, põe tudo pra vender que a gente vai pra Alemanha. Se submeteu daí. Quando ele foi pra Alemanha, ele durou mais 15 anos lá. Caramba. Depois disso. Caramba. E aí, quando eles estavam indo pra Alemanha, um dia minha mãe me chamou com a Aline, depois de casado ali, recém-casado, chamou eu com a Aline e falou assim: senta aqui, deixa eu contar pra vocês, a gente tá indo embora do país, mas deixa eu contar um pouco pra vocês como que tudo começou, como que a gente veio parar nesse país. Cara, aquele dia eu choquei. Aquele dia eu choquei por quê? Porque aquele dia eu descobri minha origem. Foi um senso de identidade. Foi um negócio que entrou dentro de mim. Que eu falei, o quê? Eu pensando que eu tava... Sabe, o medo foi embora. Aquele medo de errar. Medo de rebeldia. Medo que, cara... Mas... E a Aliança Apostólica do Luiz Hermínio. E da Lagoinha. E do não sei o quê. Eu olhei e falei, não, eu já tô nessa mesa, nesse rolê antes de eu nascer. A autoridade apostólica sobre o país, o anel já tá no meu dedo antes de eu saber que eu tinha dedo. E, cara, ali parece que um leão acordou dentro de mim. Tipo assim, entendi, tá bom. E eu não vou ficar quieto. E eu não vou me calar. E aí, olha que interessante, isso em 2009. Aí, cara, um dia, nessa situação ali, minha mãe contou isso aí, passou alguns meses. Eu tô lá com o Judá Bertelli. O Judá Bertelli me chamou um dia lá e falou assim, ó, venha tocar pra nós. A gente tinha uma banda lá, tocava no Famintos por Deus, lá no Bola de Neve e tal. E me levou lá com a Aline, mais a banda, lá em Balneário Camboriú. A gente ficou 3 dias dentro de um apartamento lá, os caras loucos de tudo, né? Hoje eles são menos loucos, mas naquele tempo eles eram desvairados. E aí, cara, a gente terminou de tocar assim, Luiz Hermínio pregou, no final ele saiu pra fora. E aí já veio todo aquele povo, né? Ó, pastor, tem coxinha, tem não sei o quê, o pastor pode comer aqui, ó. E aquela coisa estranha, eu nunca tinha vivido aquilo na igreja. E aí eu sentei, eu, o Thales, a Aline e tal. E nisso a gente tava comendo, um cara veio, sentou e a gente começou na resenha. Pá, 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 pá. Esse cara levantou, nunca fiz ideia quem que era esse cara. Era o Luiz Hermínio. Ele levanta, sai da mesa, vem aqui, abraça eu, o Thales, assim, ó. E fala assim com a gente, ó. Vocês são... O mundo precisa de homens como vocês. Era quinta-feira, à noite. Ó, no sábado tem um café de pastores aqui, venha no meu café de pastores. Aí eu já desliguei ali, falei, não, amanhã tem retiro aqui em Barra Velha, como é que eu vou sábado lá? Ah, obrigado. Aí saímos dali, a gente já estava indo pro retiro, então dali na sexta a gente só tocou pra Barra Velha, fizemos um retiro ali pra uma meia dúzia de gato pingado. Cara, era um retiro na praia, um surf camp. E começou a chover na sexta-feira e não parou, cara, foi parar domingo à noite a chuva. Aí, cara, eu lembro até hoje que sábado de manhã, chuva. Não é do underground, né? Não. Era um surf camp que a gente fazia. Uma chuva lascada. Aí eu acordei, o Espírito Santo falou assim, ó, aquilo lá não foi um convite, foi uma direção. Você devia ir no café. Tipo, de Barra Velha pra Itajaí. E eu, não, Deus, pô, eu sou o pastor da juventude aqui, eu preciso cuidar do retiro e não sei o quê, né? Só que nisso fui tomar café, o Thales chegou e falou assim, cara, acho que a gente ia aqui no café. Deu pum, bateu. Só que já tava uma caca, né? Pensa você fazer um surf camp que só chove. Todo mundo dentro dos quartos, não querendo nem tomar café. Falei, Aline, toca aí que eu vou vazar. E a gente saiu fora sem avisar ninguém. Saiu cedinho, 7h30. A gente pegou o carro e foi. Chegou no café da manhã de pastores ali, no tempo que era no templo antigo ainda, lá do Mevan. Aí, cara, já sentei na última mesa, cheio de bloqueio, resistência. Tipo, cara, o que tô fazendo aqui e tal? Aquela coisa de pastor, né?
eu já tinha uma fama lá de casa que pastor são tudo meio picareta. E sentei na última cadeira. Quando sentei na última cadeira ali, comendo umas coisas, o Luiz Hermínio já começou a pregar lá, porque a gente chegou atrasado no rolê. Então a gente estava terminando de tomar café enquanto o culto já tinha começado. E nisso o Luiz Hermínio começa. Negociai as riquezas e ajuntai tesouros. Nunca esqueça a pregação. Negociai as riquezas e ajuntai tesouros. Aí ele começa: irmãos, riquezas são coisas, tesouros são pessoas. E hoje eu quero dizer para vocês: negociai o máximo das coisas para alcançar as pessoas. Mano, aquilo ali, Deus olhou, Deus falou comigo, eu olhei assim, Deus falou assim: lembra que você criticava teu pai? Que ele é um tongo, que ele era um bobo, que ele sempre gastou com os outros as coisas. Teu pai é esse cara que ele tá pregando. Aí eu comecei a chorar. Aí ele falou: e lembra teu avô? Teu avô foi esse cara. E eu comecei a ver meu pai e meu avô na pregação dele, cara. E aquilo me encheu de vergonha, me encheu de remorso, que eu xinguei tantas vezes meu pai, né? Tipo assim, pô, tudo era para as pessoas, a gente nunca teve privacidade, a gente nunca teve casa, a gente... E ali eu vi o cara que eu mais xinguei na vida, na hora, na glória da revelação da Bíblia, falando assim: cara, teu pai é um general, teu avô era um general, esses caras, eles deram sangue pelo evangelho. E você, um piá pançudo, xingava eles. E cara, eu caí no chão e passei a pregação inteira chorando de soluçar e ninguém entendendo nada. E essa ficha caiu no início da pregação. No início da pregação. Porque minha mãe, meses antes, tinha contado a história. Tava fresca, né? E aí, tipo assim, na hora, Deus falou comigo no chão ali, chorando, ninguém entendendo nada, porque não tinha nem ministração, a pregação não tinha nem passado. Deus falou comigo e falou assim: ó, eu te trouxe aqui hoje para você aprender que o fruto transcende a existência. Você está vindo colher um fruto aqui que os teus pais, teus avós nem viram. Teu pai não viu, teu avô não viu. Porque daí eu me dei conta, eu tô lá em Itajaí com 300 pastores de toda Santa Catarina, quase 100 anos depois. Que foi onde teu avô começou a plantar a igreja. Onde meu avô plantou a igreja, no porto de Navegantes, Vale do Itajaí. Ou seja, aquilo ali é resultado Tudo do teu avô. da fé. Aí, tipo, ali, cara, eu tive assim eu nunca mais fui mesmo. Só que olha o que aconteceu. Eu chorava. Que ano isso? 2009. 9. Aí, cara, quando eu chorei assim, no final, Luiz Hermínio pega e fala: ô, fulano, levante esse polaco aí atrás. Aí 2 caras me levantaram, cara, a última coisa que eu queria era levantar. Eu não queria nada. Porque era Deus comigo, não era... Tipo, ali eu já tinha desligado a pregação, já não... Cara, ele chamou eu pra frente assim e falou: você não é um artista, você é um profeta. Porque eu tocava violão, né? Ele falou: pendura esse violão aí, porque você é um profeta nessa nação aqui. Ele nem sabia de nada. E cara, ele falou assim, daí ele pulou assim, me pôs na perna dele, me agarrou assim, meio que um mata-leão, e gritava assim: a presença de Deus eu não posso te dar, mas a unção que eu tenho eu te transfiro hoje. E ali eu caí. Pum. Única vez que eu caí. Mas eu caí assim, que eu sentia o pé de alguém na minha cabeça, na minha cara, assim, ó. Eu sentia minha bochecha sendo empurrado com o chão, assim, ó. E naquele dia, assim, eu levantei, pedi a palavra, subi lá em cima e falei: irmãos, deixa eu contar o que aconteceu aqui. Meu avô fez assim, 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 tal, meus pais. E hoje eu tive um encontro revelador aqui com a minha história. Nisso vem um cara chorando: irmãos, pastor Jackson, tem um Jackson lá. Eu ia falar Jackson Antônio, mas esse é de Londres. Irmãos, eu preciso falar. Começou a chorar, pegou o microfone. Foi exatamente nessa época que o evangelho entrou na minha casa. A minha avó foi visitada por esses missionários alemães e ela conta a história que ela estava pendurando roupa no quintal. Esses caras pararam, começaram a falar em alemão, ela não entendeu nada, se sentiu com medo e mandou os caras embora. Quando ela entrou em casa, ela teve um encontro com o Espírito Santo na sala da casa dela. Uau. Que incrível. E ele fala assim: hoje eu sou a 3ª geração de pastores na nossa casa por causa daqueles missionários ali. Meu E aí Deus. testificou, né? Mano, aquele Tá dia. doido. Aí ele gritava assim: hoje é uma conspiração geracional. O passado tá se beijando com o futuro aqui, papapá.
Nunca esqueço disso. Nunca mais fui o mesmo. A Aline fala que sou outro marido, sou outro homem, sou outro pastor. Minha pregação, pra você ter ideia, anos depois, 2014, eu estava em Berlim. Eu preguei por 4 horas. 4 horas e meia, sem parar. Sem parar. As pessoas não deixavam eu terminar. Era uma escassez lá, assim. E aí quando terminei de pregar, a mulher veio assim e falou: você me lembra tanto de um pastor lá do Brasil? Eu falei: qual pastor? É o jeito que você prega, parece o Luiz Hermínio. Eu falei: não é possível, cara. A mulher, sem eu falar nada de ninguém, ela identificou lá na Alemanha a unção, a graça do Luiz Hermínio sobre minha vida na minha pregação. Que 3, 4 anos antes ele tinha tocado minha vida daquele jeito ali. E hoje, seguramente, assim, se alguém pergunta: cara, mas o que você entende que mudou? Deus me dá a graça de extrair da Bíblia princípio. Pegar uma história, pegar um negócio que não tem nada com nada e no final você tem um princípio que você fala: meu Deus. Porque princípios são as chaves do reino. Quando Jesus fala assim: Pedro, eu te darei as chaves do reino. Eu me passei a vida inteira perguntando: que chave era essa? E um dia Deus falou comigo e falou: não, essas chaves são princípios. Todo princípio é uma chave do reino de Deus. Você quer acessar algo no reino de Deus, pega o princípio e usa. Você acha que, por exemplo, assim, ó, vamos falar de Bíblia. Então Pedro recebe essas chaves, aí você olha no começo de Atos, que ele é o cara que de repente se levanta: vamos escolher alguém para assumir o lugar de Judas, o que temos, não temos prata nem ouro, não estão bêbados. Você vai lá, Atos 1, 2, 3, você vai ver Pedro sendo protagonista. Você acha que são essas chaves se manifestando assim, são esses princípios que estão... Ali a Bíblia deixou de ser um livro de cultura e história e se tornou um livro de princípio e valor. Porque ali tudo que era um conceito, agora tudo que era um... Por exemplo, a lei estava na pedra. E aí vem Jesus e fala: agora vai estar impresso na mente e no coração. Tudo aquilo que era um rito, que era um comportamento, agora se tornou um princípio. Tipo assim, é um princípio. Então, se você pegar assim de Atos para frente, a Bíblia ela é toda conceitual, ela não é mais contextual. Por isso que o evangelho que você tenta viver contextual, você vai ficar naufragando toda vez. E eu cresci nesse lar, onde meu pai tentava viver a vida literal da Bíblia. E a gente era um pateta. Minhas irmãs com 14 anos, 16 anos, elas pareciam uma pateta com aquele véu na cabeça. Eu tinha raiva de ver minhas irmãs com cara de crente. Porque eu olhava e falava: cara, não é possível que elas com 14 anos têm cara de 50. A religião emburrecia a gente. E aí, qual que era, continuando minha história, aí meu pai é expulso de cinco igrejas, na época, onde ser pastor era uma profissão. Então meu pai, ele deu o coração para viver para o reino. Aí o carro era da igreja, a casa que o pastor morava era da igreja, o salário era da igreja, os amigos eram da igreja e a escola era da igreja. Meu pai com 7 filhos, a gente era 9 em casa. Quando você perdia a igreja, o emprego, você perdia o salário, você perdia o carro, a casa, os amigos, a escola. E, cara, 5 vezes meu pai naufragou. 5 vezes meu pai voltou na casa 1 do jogo. Aí depois das 5 meu pai desistiu. Falou: quer saber? Isso aqui é tudo patifaria. Isso aqui é tudo piada. E aí ele comprou uma chácara no Boqueirão. Dessas 5, você... Nenhuma. Eu não era nascido. Ah, foi antes de você. Boa. Foi antes. Mas suas irmãs viveram isso. Já viveram isso. Ah, tá. Você foi o último, né? Sou o último. E aí, tem uma história engraçada. Eu sou o último, na verdade, eu sou indesejado, na verdade. Eu nunca fui pensado em casa. Aí, meu pai, ele desiste daquilo, se fecha. Tanto que hoje, o pai que aquelas 3 meninas falam pra mim, não tem nada a ver com o pai que eu conheço. Elas descrevem um cara que nunca vi lá na minha casa. Fala: teu pai, ele construía casa, dava para as pessoas. Teu pai construía quadra de basquete, jogava bola com a gente. Teu pai fazia isso, fazia aquilo com as crianças e não sei o quê. Teu pai subia no caminhão, teu pai fazia Páscoa. Nunca vi isso aí. Eu só vi um cara rabugento em casa, frustrado, que o mundo sempre foi preto e branco. Eu só lembro disso, meu pai. Meu pai só tinha uma coisa, ele tinha um tesão pela Bíblia. Isso ele conseguiu passar para mim. Era isso que eu admirava nele. E tipo, o pai que eu tive era um professor.
tempo todo era, Silas, busca meu lexicon. Aí tinha que buscar lá os lexicon dele, que era grego e hebraico, tipo o Strong. Então ele pregava sempre com aquilo ali. E, cara, o jeito de eu ficar perto do meu pai era assistir os 3 cultos que ele dava todo dia. Então eu era o coroinha dele ali. Só que meus irmãos daí já, né? Eu tenho uma irmã hoje de 50 anos já. Na época, meu pai então é expulso dessas, né? Perde o emprego. Mas perde o emprego sendo com tirania, né? E aí sai fora. Compra uma chácara no Boqueirão e fala, quer saber? Desista desse negócio, eu vou voltar a ser marceneiro. Meu pai era marceneiro de profissão, fazia móveis, tudo. Meu pai sempre arrumava tudo. Arrumava carro, construía casa. Sempre era um cara que, acho que por causa da guerra, não tinha serviço contratado, então tinha que saber tudo. E aí ele compra essa chácara e nunca esqueço até hoje. Cara, era uma alegria. Tem uns vídeos de criança, gente correndo no pomar, a gente tinha uma quadra de futebol, tinha um lago, tinha uma floresta, tinha casa na árvore, cara, pensa a infância incrível que eu vivi. Só que aí, meu pai tá bem tranquilo ali, faceiro, tinha uma oficina, assim, um paiol, onde ele serrava as madeiras, fazia os negócios, e de repente ele recebe uma ligação. A dona Maria lá de Rio das Cobras, uma missionária que meu pai trabalhava lá, serviu com ela. Pastor, pelo amor de Deus, minha filha está aí na capital, está se prostituindo. Pega ela, por favor, e guarda ela na tua casa aí. Dá pouso para ela. Meu pai foi lá, pegou a Cristina. Eu lembro até hoje, ele pegou e juntou 2 biliches assim, porque minhas irmãs eram 4. Ele juntou os biliches, fez 2 irmãs dormir em cima e colocou a Cristina para dormir com as 2 irmãs embaixo, no quarto das minhas irmãs. Quartinho assim, 3x3. Aí eu achei estranho, tipo, alguém veio dormir aqui em casa, né? Porque ela começou a dormir e nunca mais foi embora. Só que passou 3 semanas, a dona Maria liga, pastor, pelo amor de Deus, o John, o irmão da Cristina, tá roubando uma borracharia ali no Boqueirão, estão levando ele preso, corre lá e guarda ele em casa. Meu pai pegou a Kombi, eu tava dentro dessa Kombi, lembro até hoje a cena, ali na Anne Frank, ele para a Kombi perto do Paulo das Malhas. Tem uma borracharia assim, tá os policiais no portão mandando o cara descer do telhado. E o cara coado no telhado. Aí meu pai desce da Kombi. John, você tá louco, rapaz? Desce daí agora, tá? Entra na Kombi. O cara pega e desce, entra na Kombi e os policiais ficam, porra, estamos aqui 2 horas tentando tirar o cara do telhado. Mano. Aí meu pai, não, ele tem problema mental, não sei o quê. Deu um migué lá. Deixa que eu levo ele pra casa. Levou ele pra casa. E assim... Nunca mais parou de vir gente lá em casa. Mais de 8.000 pessoas moraram na nossa casa em 21 anos. E foi um inferno. Você tinha quantos anos? Eu tinha 4. 4 anos. E você lembra disso ainda? Porra. Aí, tipo assim... Então você teve a infância boa até os 4 anos, você quer dizer? Até os 4 eu lembro de... Eu ter uma família. De ter uma família. Depois dissolveu a família no meio daquilo. Só que é o seguinte, meu pai e minha mãe, eles tinham cultura de casa. Então, dentro daquela baderna toda, tinha um lar. E meu pai tinha uma coisa, que 3 refeições por dia, os 7 filhos com ele e minha mãe tinha que estar sentado na mesa todo dia. Cara, era inverno, frio rigoroso. Meu pai fazia os 7 filhos acordar às 7 horas da manhã, sentar na mesa, tomar o café. Quando ele ia fazer o estudo bíblico com os derretidos lá, com os malucos, ele deixava a gente voltar a dormir. Aí ele tirava a gente da cama para tomar o café com ele. Então meu pai nunca deu tempo para nós, só que mesa tinha 3 vezes por dia. E daí na mesa meu pai pegava aqui, ó, Daniel, onde você estava? O que você fez? Vili, como é que tá na escola? Por que você gaseou aula? Sara, Rebeca? E ficava aqui, ó. E corrigia a gente e tal. E aí nesses 21 anos que existiu essa casa, essa chácara, eu lembro até hoje, meu pai pegou, ele trouxe uns móveis de navio da Alemanha e tinha uns caixotes de madeira, ele juntou os caixotes e começou a colocar os caras para dormir em cima dos caixotes de madeira lá na oficina, onde era o paiol de... Aí a oficina começou a sair fora. Aí aquilo ali virou um dormitório com 15 homens. Aí ele construiu 3 quartos atrás, colocou 15 mulheres para dormir atrás da nossa casa, para separar um pouco. E aí veio uma família, que era o tia e o tio do estoque, tiveram um problema grave lá com o tio do estoque, a dona Salete e o Telmo. Aí meu pai acolheu essa família, que morou 15 anos numa meia água lá no meu terreno. Aí veio uma outra família, o João Carlos, a Marli,
era da Assembleia de Deus, o cara tinha passado também pelo que meu pai passou. Ocuparam lá uma meia água. E assim a gente era mais ou menos 50 pessoas morando no mesmo terreno. Criança, adolescente, velho, pedófilo, traficante, travesti, prostituta, preto, branco, pobre, filho do milionário, tudo junto. Se existe um inferno no mundo, um pedacinho estava lá em casa. O que você adquiriu de repertório dessa época, assim? O que isso te ensinou? Senso de injustiça. Putz, um dia que a Tereza, mãe do Chico, um dia me chamou e falou assim, viu, vamos tratar essa ira aí. Daí eu falei, vamos? Ela me levou na casa dela e fez uma libertação comigo lá. Enchi 2 baldes de... Quando ela começou a mexer no meu passado, ela falou assim, meu Deus, como é que você ama Jesus ainda? Porque eu comecei a citar uma por uma, todas as injustiças que eu fui vendo. Porque eu era criança e esquecido na sala. Sabe quando tem um monte de adulto fazendo um monte de merda? Só que eles esquecem de ter uma criança ali. E eu era essa esponja. E aí aquilo ali foi... Cara, eu via tanta coisa. Escutava tanta história. Eu escutava história de assassinato, história de Vila Zumbi, Vila Osternac, Vila Seminário. Os traficantes estavam lá em casa. Outro dia o cara passou no Fantástico, o cara procurado, ele estava sentado no sofá assistindo TV com a gente, dormindo com a gente. E aí, cara, tipo assim, só que tinha uma coisa, meu pai era muito fudido. Meu pai era violento. Porque eu nunca vi meu pai com medo, nem minha mãe. Nunca vi. Medo é uma palavra que eu nunca vi lá em casa. Nunca vi. A gente se cagava inteiro. Todo dia, o tempo todo. Mano, pensa uma chácara. O Boqueirão hoje já é sinistro. Agora pensa nos anos 80, quando era tudo baldio. Era tudo mato, era tudo pasto em volta. O nome era Fazenda Boqueirão, o terreno que meu pai comprou lá. E cara, minha mãe saía de madrugada no meio do pasto procurando os caras. Chegava lá, o cara tava com a lata fumando crack. Minha mãe batia na lata, já mandava o cara ir pro quarto, pra cama. Outro dia minha mãe estava andando no terreno de noite, ela escutou passo atrás dela, ela acelerou o passo, acelerou. Quando ela estava bem rápido, ela parou. O cara bateu nela. Dona Elia, Porque ela sabia que o cara estava seguindo ela e ela falou, vou dar um trote nesse cara, né? Só que o cara pensou que ela estava fugindo, na verdade ela só estava preparando para bater no cara, né? Tipo, venha mais rápido atrás de mim que eu vou te flagrar aqui. E a glória de tudo isso é que a gente nunca foi atacado. Eu vi assim livramentos de morte, o cara pulando com o facão, com o machado, jogando prato de sopa um na cara do outro, vindo com garrafa para matar o outro, tentando matar o outro de madrugada. E nunca ninguém se matou ali dentro. Nunca. O portão ficava aberto. Quantas madrugadas que eu chegava depois com 14, 16 anos, e eu ia nos rolês com os amigos da igreja, e quando eu entrava em casa, eu abria a porta, tava tudo escuro e ia tateando. Pô, de repente tropeçava, tinha um mendigo dormindo no refeitório da nossa casa. Eles entravam, depois que meus pais iam dormiam no refeitório, e antes do meu pai acordar, eles já vazavam. Porque não tinha tranca. O portão era aberto, a porta era aberta. Porque na verdade a redondeza inteira tinha medo de entrar ali. A vizinhança inteira se cagava de passar na frente. Porque quantas vezes tá no meio de um culto assim, ó, de repente o cara já sai correndo. Aí o cara sai correndo. A gente morava a 500 metros, 300 metros do cemitério. Cara, era 10 horas da noite, meu pai falava assim, vou atrás dele. Tinha que cair pra dentro do cemitério com 14 anos, cara. E procurar um maluco dentro do cemitério do Boqueirão, 14 anos. E assim, não tinha, vamos junto lá. Meu pai, vai, busca ele lá. Não, pai. Já dava um tapa na orelha, busca ele lá agora. E cara, chegava lá no cemitério, tinha um cruzeiro, bem no centro do cemitério do Boqueirão tem um cruzeiro. Chegava lá, o cara já tava comendo a galinha, já tava comendo o frango da macumba. E cara, aquela escuridão assim, a gente chegava, só dava uma coronhada no cara. Pum! Sai em nome de Jesus! Aí já pegava o cara aqui, já fechava, já rodava. Nisso o cara voltava assim, meu Deus, onde que eu tô? Socorro! Calma, Dionísio, calma.
Você tá aqui, tamo aqui. É o Cal tá aqui. Aí ele olhava, cara, calma, tá tudo bem. Vem aqui, dá a mão. Aí levava ele. Tinha que pular o muro de volta, né? Porque não tava aberto o cemitério. Mano, a hora que a gente tava caminhando de volta, endemoniava de novo, o cara saia correndo de novo, cara. E assim, cara, era até trazer em casa. E, cara, a gente cresceu naquilo assim, só que aquilo ali vai te nojando. Aquilo ali vai te revoltando. Parece bonito, todo mundo aplaude. Só que pra você ter ideia, todos os meus tios, meus primos, tal, tudo saíram fora. Olhava meu pai e falava, o quê? Você tem 4 filhas mulher. Esses caras vão estuprar tuas filhas, vão abusar das tuas filhas. Teus filhos vão ser abusados por esses caras. Tinha um monte de pedófilo ali. Nasceu ali um monte de gente. Pelo menos 5 crianças nasceram ali entre os internos. Stock é um deles. A mãe do Stock era colaboradora lá que se encantou lá. Teve um romance com um cara internado lá, que é o pai do Stock. É o nosso operador aqui junto com o podcast. Só que a gente viu muito milagre lá. Mas muito milagre. Mas milagre de o cara ser soro positivo, ser curado. Herpes zoster. Mendigo trazer R$50 quando não tinha mais o que comer. Quando a gente entrevistou sua mãe, cara, ela contou um pouco de como é que foram os milagres que aconteceram lá. E ela conta, assim, de milagre de leite, de não ter o que dá para as crianças de manhã. E chegava um caminhão assim, toma leite aí por 3 meses, 6 meses de leite. Então, eu lembro um pouco assim dessas histórias, né? Só que, obviamente, ela contou muito da parte positiva do todo, né? Que revoltava que meu pai ele não teve a capacidade de pegar uma daquelas meia-água e guardar eu e meus irmãos ali com a minha mãe e falar assim, ó... Daqui pra cá você não vem. Daqui pra cá ninguém entra. E, cara, meu sonho, com 13 anos, era ter uma cozinha. Eu queria só uma cozinha. Meu sonho de vida era só ter uma cozinha. Porque eu cresci numa casa que a cozinha era igual de um restaurante. Sucateado, aqueles freezer, tudo congelado. Deixava um iogurte na geladeira, sumia. Não tinha uma geladeira pra você abrir, olhar assim, tipo, olha minhas crianças hoje, elas abrem assim, no tédio, né? A criança vai lá, abre, olha, o que tem pra comer. Eu nunca tive isso. E eu lembro de passar meses assim, comendo pão com banha e salzinho em cima. Por quê? Porque o que tinha para aquelas 50 pessoas era o que tinha para nós. Não tinha 2 medidas. Ou era para todo mundo, ou era... A gente passou meses tomando chá, porque não tinha dinheiro para leite e café. Era só chá. Chá mate. Coava lá naquele coadorzão gigante. E era chá. Meses tomando chá. E você louco para tomar um cafezinho. Então café era coisa de luxo, chimarrão era coisa de luxo. Porque a gente só vivia de doação. Ninguém pagava. Isso pra mim era insano. Eu falava, pai, você tá maluco, cara. Ninguém paga nada aqui. É um bando de vagabundo morando junto. E além de vagabundo, viciado ainda. Então tinha muita coisa assim, nossa, desordenada. Então, desses 21 anos, 15 anos foi glória. Que meu pai tinha um monte de amigo na Alemanha, minha mãe escrevia as cartas, circular, mostrava foto e tal. Os amigos se reuniam e mandavam caixas de roupa. Então eu cresci com toda a melhor roupa que tem. Adidas, Nike, The North Face e tal. Mas isso não se perdia com a galera? Tipo, a galera não era acabava... Dado. Era dado. Não, digo assim, você chegava as roupas pra você obviamente selecionava ali o que cabia em você. Tudo vinha primeiro pra nós, depois pra eles. Ah, então. Mas aí, por exemplo, tá lá secando, não sumia? Como é que era isso? Sumia, roubavam. Então, isso que eu imaginei. Assim, ó, quando eu tinha 9 anos de idade, o Magno veio morar com a gente. O Magno era um cara que colhia, ele era uma criança, cresceu órfão e cresceu no meio de plantação de pinos. Colhia pinos e eucalipto no meio do mato. O cara cresceu no mato, ele era aborígene, assim, era um cara meio marrom, queimado, cabelo bem ralinho e um cara assim. Um dia ele falou assim, quer ver eu parar aquele ônibus ali? Ele se jogou na frente do Auro Boqueirão, quebrou o vidro inteiro do ônibus, foi parar no hospital. Não morreu. O cara se jogou na frente do ônibus, na nossa frente. Só porque falaram do vidro. Não, o cara era retardado, aquele cara. Eu duvido. E aquele cara ali, a gente viu ele levantar um carro sozinho. O cara levantava um carro assim, ó. Porque o cara cresceu nas toras, entendeu? E todo mundo tinha medo daquele cara. Todo mundo.
E eu com 9 anos, quando eu tinha 9 anos, ele chegou lá em casa. Aí 10 anos, 11 anos. Só que esse cara era dissimulado, era bandido, era safado, sem vergonha. Então, quando eu estava na frente do meu pai, eu via que ele era de um jeito. Quando ele estava no meio das pessoas, ele era de outro jeito. Só que ele não percebia que eu estava com meu pai e com as pessoas. Nos dois ambientes. E eu só fitando ele. Aí eu lembro que lá por 14 anos eu cuidei de carro um dia inteiro. Tomei uma insolação, ganhei R$96 lá cuidando de carro no cemitério. Sempre a gente cuidava de carro no dia dos finados. O cara veio e roubou meus R$100. Cara, aquilo ficou assim... Pensa assim, tipo, nunca tive dinheiro. O único dinheiro que eu ralei, o cara roubou. Deu mais um tempo, ele roubou uma bota da Snake que eu ganhei. Na época, a bota da Snake era o auge do... Pô, a minha Snake. Zipper. Aí alguém me deu uma Snake lá de segunda mão, cara, o cara foi lá e fumou. Aí tinha uma bicicleta minha, ele roubou. Eu já tinha 15 anos, já tinha 16 anos, já tinha 17 anos. Cara, com 18 anos. Esse cara, um dia eu tô deitado, dormindo. Ali acontece a emancipação entre eu e meu pai. Eu escuto meu pai, ele entra no carro. Cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? Eu já tinha meu próprio carro daí na época. Minha sogra já estava me ajudando na época. Ela ia vender um carro para concessionária e vendeu para mim pelo mesmo preço. Acho que eu não paguei até hoje aquele carro. Era um Golzinho geração 3, 2002. E eu estava em 2005, mais ou menos. E aí meu pai entrou, né? Cadê a chave? Cadê a chave? Eu peguei e dei a chave, mas tipo, o que você vai fazer com o meu carro? Né? Porque os carros lá era tudo lata velha, né? Carro acabado. Carro com... gente vomitava dentro, as crianças melecavam os carros. E meu carro era impecável. Sempre fui caprichoso com o carro. Meu pai pegou meu Golzinho, cara, 70 e poucos anos já, entrou no Golzinho. Ele não escutava o barulho do motor, porque era o carro novo. E, cara, uma fumaceira azul, assim, eu saindo. Falei, meu Deus, meu pai vai fundir meu carro. Nisso, meu pai saiu com o Golzinho pra pegar um cara no bar lá, que o cara tinha fugido. E quando ele vai sair, assim, esse Magno aí, ele baixa o vidro. No banco de trás, dá um sorrisinho pra mim, assim, tipo, tô com teu pai. Mano, aquilo ali... Aí eu entro de novo pra dentro, isso era umas 8 horas da manhã. Os caras tudo sentados falando, ó, que cara vagabundo. Cheirou a noite inteira cocaína e agora tá indo com o pastor lá buscar o bêbado no bar. Porque esse cara era ligeiro. Só que pensa que ele já tava morando 7 anos com a gente. Ninguém se metia com ele. Batia em todo mundo. Aí, cara, entrei pro meu quarto assim, já falei, cara, que vagabundo. Aí ele voltou, meu pai voltou, continuou o estudo bíblico. Daí nisso eu escuto, aleluia. Meu pai tinha um código, quando ele gritava aleluia, que ele precisava de ajuda. Então ele gritava, aleluia, aleluia. Vinham os 8 caras, seguravam o endemoniado e ficava ali, expulsando demônio umas 3 horas. E nisso ele gritou aleluia, aleluia, e banco para um lado, e vidro quebrando para o outro, e mesa virando. Eu não sei até hoje o que me falou, mas não sei se eu escutei a voz dele e falei, é um Magno endemoniado. Aí eu lembro que eu saí do meu quarto assim, já cheguei no lugar de culto assim, eu pulei por cima dos 8 caras segurando ele assim, ó, do jeito que eu meti meu joelhão no peito dele aqui, eu estufei a cara desse Magno aí, mas estufei. Pum, pum. Pensa, um menino de 9 anos tá com 18. Sim. Pegar toda a raiva de 7 anos, assim, ó, ódio, cara. Eu acho que eu peguei o ódio da minha vida inteira ali e estourei a cara do cara. Quando eu comecei a bater no Magno ali, isso no meio do estudo bíblico, né? Você vê como é que era o ambiente de glória lá. Todos os caras saíram fora e todos os caras começaram a gostar, porque na verdade todo mundo queria fazer aquilo. Sim. Mas ninguém tinha coragem, porque meu pai não deixava. E meu pai, para. E eu não parei. Ah, falei, mas não vou parar. Vou arrancar esse demônio aqui na cacete hoje. Porque ele tava endemoniado, né? Só que eu percebia que era tudo... Era o jeito de ganhar a atenção do meu pai. Aí batia, meu pai começou a dar murro na minha cara. Pum, 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 pum. Começou a sangrar tudo, porque eu usava aparelho. E aquilo começou a sangrar inteiro e eu não parava. Meu pai veio pra cima, para, eu mandei você parar. Porque daí meu pai ficou, tipo assim, cara, você me afrontou, tô mandando você parar. Falei, não vou parar. Enquanto eu não vi a cara desse cara aqui desfigurado, eu não vou parar. Aí nisso meu pai, né, começou a sangrar demais minha boca aqui. Eu fui e segurei meu pai. Eu com 18 para 19 anos ali, segurei meu pai assim, meu pai já com 68, tiozinho já, né? Falei, para pai, para, adrenalina lá em cima. Nisso o Magno, o demônio já tinha saído. O Magno sentou no cantinho ali, ficou quietinho assim, com aquela cara de otário.
Mas todo mundo gostou, eu também. Aí eu falei, pai. Meu pai foi pegar um ferro na parede pra dar em mim. Era o ferro que mexia o fogo do fogão a lenha. Eu segurei meu pai com uma mão, de tanta ira que eu tava. Peguei o ferro, falei, quer que eu racho tua cabeça aqui? É isso que o senhor quer fazer comigo? Eu faço com o senhor. Por que você quer pegar esse ferro aí? Porque na verdade eu não bati no meu pai, não encostei neles. E nisso veio o cozinheiro, o Francisco. Um dia vocês vão... Ele é bom de trazer aqui no podcast. Tá. O cara que é alcoólatra, homossexual. Até hoje esse cara é recuperado. Tá com 76 anos, acho. Saiu, para Silas, e não sei o que, solta o teu pai. Quando ele soltou meu pai, mano, meu pai foi, deu um murro na cara dele, não se meta! Pô! Aí ele já saiu, ô pastor! Esse era o ambiente lá de casa, mano. Não se meta! Aí meu pai veio pra cima de mim, o que você tá pensando que é? Mas, cara, meu pai tava revoltado aquele dia. Suma daqui, vai embora daqui. Quando ele falou, vai embora daqui... Era o que você queria ouvir a vida inteira. Eu falei, não, eu vi a vida inteira ele mandando meu irmão embora, meu outro irmão indo embora, minha outra irmã indo embora. Só que meus irmãos tinham aprontado com meu pai, eu não. Ah, tá. Eu era o coroinha do meu pai, eu era o fiel, o leal. Eu não tinha beijado ninguém, eu não tinha... Nunca tinha pisado fora da linha. Ele me mandando embora. Mano, quando ele me mandou embora, parece que assim, ó, minha integridade foi lá e falou assim, ó, hoje você vai, hoje eu te pego. Aí eu comecei a bater no meu peito aqui e falei, me põe pra fora. Pensa, eu sou mais novo e vi meu pai mandando meus 4 irmãos mais velhos indo embora de casa. Isso sempre é injustiça. Pensa, tipo assim, você é uma criança, você vê teu irmão sendo mandado embora de casa, você se caga inteiro. Terror psicológico, só que eu já tava com 18 anos. E os antigos tinham essa mania, né? Não era do jeito deles, vai embora de casa. Como se fosse assim. E eu bati no meu peito, fui pra cima do meu pai, assim, ó, nariz com nariz, falei, vai, me põe pra fora de casa. Quero ver se é homem mesmo. Me põe pra fora. Falei, aí dei de dedo no nariz dele e falei assim, ó, senhor, cala a boca. Que quem vai te pôr pra fora hoje vai ser eu. Te pego pelo fundo da tua cueca, te jogo lá no portão. Quem você tá pensando que é? Ele veio pra cima de mim. Mas ele ficou muito bravo. Ali, tipo assim, eu fui o primeiro cara na vida que fez isso com meu pai. Quem você tá pensando que é? Eu falei, pai, quem eu sou? Não sei ainda. Ainda não sei quem eu sou. Aí fiz um drama, falei assim, sou um bosta, sou um merda, eu sou um nada. Mas esse merda, esse bosta, o teu máximo é o meu mínimo. Aonde o senhor tá chegando na tua vida, eu tô começando a minha. Só isso que eu sou. E aí eu peguei e falei assim, pai, eu não pedi pra nascer. Tudo que é teu é meu. E eu sou teu. Agora o senhor aguente. Que história é essa que você vai me pôr pra fora de casa? Me põe pra fora de casa. Quero ver se você consegue. Sou teu, meu irmão. Eu não pedi pra nascer, cara. Você aguente. Daquele dia em diante, meu pai nunca mais me desonrou. Foi bar mitzvah. Hoje eu sei que aquele dia ali curou a minha relação com meu pai. Diferente dos meus irmãos. Meus irmãos, meu pai morreu, eles continuam entulhados até hoje de várias coisas do meu pai. Mas aconteceu uma coisa antes, com 16 anos. Isso eu nunca esqueci da tua história. Quando teu pai, ele abençoa você. Não teve isso? Teve. Minha ordenação ao ministério. Foi nesse período ali. 17 para 18 ali. Daí a coisa ficou meio estranha. Só que minha mãe era meu como é que se diz quando você vai... O meu prumo. Minha mãe era meu prumo. Porque de um lado eu batia com meu pai, mas do outro lado me consultava com minha mãe. Tipo, mãe, tô enganado? Minha mãe fala, não, filho, é assim mesmo. Que minha mãe via toda injustiça. E aí uma coisa que me marcou, assim, que é onde que meu pai ele começou a deixar de ser herói na minha vida. Um dia, cara, era uma pressão, uma panela de pressão todo dia. Eu cresci num lar violento. Era violência todo dia. Começando pelo meu pai. Meu pai tratava todo mundo na porrada. Por quê? Porque tem 25 caras morando ali. Todos comendo de graça. Todos chamando meu pai de pai. Se um daqueles caras erguesse a mão pro meu pai, os outros 24 arrebentavam o cara. É tipo cadeia. Só que meu pai batia em todos esses caras. Quando o cara, ele... Porque assim, era um ambiente de alfa. Então meu pai tinha que ser alfa o tempo todo, porque senão alguém
entrava na cabeça da gente. Dava golpe de Estado. Né? Isso. Porque daí a gente ficava na mão dos caras. Lógico. E como que meu pai fazia? Ele ia falando pro cara, ia falando pro cara. Quando o cara chegava na última instância, ele vinha e já dava bufetada na cara do cara. Pum, pum, pum. Quando o cara pensava em revidar, cara, já vinha 3 caras, mano. É. Falando, cara, você morre se encostar nesse velho aí. Esse velho aí é o patriarca, esse velho... E, cara, eu vi os caras apanhando, tipo, cadeia, assim. O cara segurava pra... Vai, pastor, bate. E meu pai falava, se eu sou pai, enquanto eu te dou de comer, me chama de pai agora, que eu tô te educando, seu vagabundo. Só que era o jeito que meu pai amava esses caras. Porque terminava essa briga, ele mandava o cara ir pro quarto, ele não mandava o cara ir pra rua. Sempre vi isso. Meu pai me ensinou isso. Você briga na medida que você ama. Com quem você ama, você só... Não. Então hoje a indiferença pra mim, ela é mais agressiva do que o cara que sai na porrada comigo. Por isso que eu gosto de sair na porrada com todos os pastores. Por quê? Porque não tem como eu me livrar deles se eles são do reino de Deus. Eles são todos irmãos. Cara, São todos irmãos. E irmão é o seguinte, você bate o dia inteiro, mas de noite você vai ver ele dormindo no beliche de cima. e detalhe, se alguém de fora quiser bater no meu irmão teu, que você fechou o pau com ele... Você pode, eles não. Não, eu posso brigar com você. Isso. Eu tenho um irmão mais velho que Isso. é desse tipo assim. Eu posso bater no meu irmão, mas os outros não. De hipótese alguma. E aí, esse respeito que existe hoje entre as igrejas, entre os pastores e tal, só me chama a atenção o quanto eles não são família. O quanto eles não pertencem ao mesmo pai, mesmo reino. Onde é... Cara, isso daí, eu vou falar coisa de 15 anos passados já, que você me ensinou algo que toda briga precisa ser celebrada no final. É como termina que conta. Cara, eu guardei no meu coração e toda vez que eu aconselho alguém, ou até na minha vida eu tô vivendo isso, cara. Uma briga que Jesus não ganhou, alguém ganhou. Se alguém ganhou, Jesus não ganhou. Uma briga boa, Jesus ganha. Não é um lado Isso que aí. ganha. Eu não quero ganhar de você, mas Jesus tem que ganhar de nós dois. Agora, a gente só briga com quem a gente se importa. É. E eu tenho algo comigo, eu só zoo e brigo quem eu gosto. Se eu sou só bonzinho com você, na verdade eu não sei quem é você, eu não te conheço, isso. eu não tô nem aí, entendeu? Isso. Agora quem eu zoo, quem eu brinco, ou quem eu... Se esperta, cara, você tá maluco? É quem eu gosto, isso daí é um código também que eu aprendi com você. Que é uma hipocrisia, né? Quando você fala, não, a gente nunca brigou. Não existe. Então provavelmente vocês não se relacionam. É. Porque onde tem uma relação, um sócio, me fale um sócio que você nunca brigou, O casamento. entendeu? Casamento. Só que assim, existe o limite da briga. E aí, qual que é a diferença? O nosso ministério é de reconciliação. Toda briga precisa terminar sendo celebrada. Essa é a diferença numa briga com Jesus e sem Jesus. Sem Jesus termina no ego do orgulho. Não quero saber mais de você, cada um pega um canto e não se fala mais. No reino, a gente vai ficar aqui dentro dessa sala até a gente fazer o tintim. Sempre aqui, ó. Tem que terminar. Saúde. Um é do outro e ponto. Então, como termina, pra mim é que importa. Por isso que hoje não existe um cara no mundo que eu tenha terminado mal. Não existe. Todos eles, da minha parte, pelo menos eu pedi perdão pra eles. Se eles me perdoaram, não sei. E pra mim vai ser assim sempre. Porque amar é se importar. E se importar é você se envolver no problema que não é teu. E às vezes esses caras estão em grandes problemas. Só que a gente tem que interferir. Como irmão. Porque se eu sou irmão, teus problemas são meus problemas. Tuas vitórias são minhas conquistas. E aí, nesse período, eu era o último ainda que estava servindo meu pai no ministério. Eu tocava piano no culto, toda noite. Cara, lá era devocional depois do café, depois do almoço e um culto à noite. Todo dia, de segunda a segunda. Café da manhã, almoço e à noite. Na quarta e no domingo, era um culto público, que daí daquelas 50 pessoas vinha ainda os parentes. O tio, o pai e tal. Que era tudo pobre junto. Já era gente que não pagava nada. Então imagine que os parentes deles já também... Aí, cara, domingo... Cara, chegava gente 8h30 da manhã já pro café, saía 9 da noite. 90 pessoas, 80 pessoas, comendo tudo, entrando no nosso quarto, pegando nossas roupas, usando nossa bicicleta. E aí a gente ia, todo sábado a gente ia no Ceasa. Então eu pegava mais 6 caras ali, a gente entrava numa veraneia, uma carretinha, encostava no Ceasa e ia pegando fruta podre que
porque todo sábado o centro de abastecimento ele se renova. Então, a fruta que não vendeu até sábado, eles têm que dispensar para segunda-feira receber a próxima carga. E ali, tomate podre, a gente fazia molho de tomate, da banana podre a gente já misturava tudo junto, já cozinhava, fazia marmelada. Só que eu lembro assim que chegava domingo, vinha uma favelada lá em casa, que eram os parentes dessa galera, e todos saíam com sacola, porque daí a doação não era mais nem pra gente, já era pra toda uma comunidade. Fora isso, daquela comida ali, na quarta noite era sopa sempre, normalmente dobradinha, no sábado era meio que uma feijoada. Toda refeição vinha mais ou menos uns 15 andarilho, que descia o portão, sentavam numa garagem, e aí, tipo assim, a gente fazia 2 buffets, um pros caras que moravam lá, um pros caras que vinham comer da rua. A vida inteira. Então eu tenho trauma de pobre hoje, assim, ó, porque eu descobri que a pobreza, ela se comprova. Ninguém é pobre à toa. O pobre, ele é pobre porque ele é burro. Enquanto ele não decidir, eu quero parar de ser burro, ele nunca vai sair da pobreza. Porque pobreza é um pecado. Então o pecado, para você se livrar dele, você começa se arrependendo, falando que eu mentia, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu sou pobre, não sou mais pobre. O arrependimento da pobreza é você decidir parar de ser pobre. Só que o pobre gosta de ser pobre. É um lugar de segurança. É um lugar onde você se sente tipo, cara, a vida é mais tranquila, não precisa se preocupar com boleto. Pô. Quando eu conheci a Aline, eu fui para uma outra realidade. Chegou um dia lá que eu falei, cara, ser rico dá muito trabalho. Olha o tanto problema que tem. Só que eu podia ter ficado na pobreza, falando, eu não quero isso aí para mim. Aí hoje eu vejo que quanto mais a gente, né, você compra um carro, você tem que fazer a transferência, você tem que fazer o seguro, você tem que fazer a revisão. Você já viu o pobre fazendo isso? Ele compra o carro e não passa nem pro nome dele. Vai levando multa já no nome do outro e não tá nem aí. E aí não atende mais o celular, e aí não transfere o carro. No final tá tudo enroscado porque é preguiçoso. E eu cresci com os pobres. E descobri que a chave da pobreza é a arrogância. Ninguém vai deixar de ser pobre antes de deixar de ser arrogante. Eu nunca vi um humilde pobre. Nunca vi. Por isso que eu não gosto quando o cara fala, o pessoal lá é muito humilde. Não. Humilde não é ali. Se tem um lugar que tem arrogância é na favela. Um é mais arrogante que o outro. Perceba que é o carro velho que não dá vez no trânsito. Isso aí. Não, isso daí são regiões que a gente passeia de carro em Curitiba, vai atravessar um bairro para chegar num lugar. É uma coisa que eu falo com a minha esposa no carro. Falo, perceba, é onde tem o som alto, onde tem o desrespeito, onde tem o rananananan. Que dane-se você, dane-se quem eu tô incomodando, o bebê que acabou de nascer. Que é o hospital que você tá passando. O hospital, dane-se. É nesse ambiente de arrogância. Arrogância. As pessoas não entendem. Aí eu falo pra você assim, aí acontece um dia que você tava aqui na igreja pregando, se você quiser fazer, vou fazer uma ponte bem longa agora, você pode voltar se você quiser. E você prega bem assim, estou bem resolvido com a morte do meu pai. Logo em seguida você recebe a notícia, teu pai acabou de falecer. Eu lembro que você sentou e ficou olhando assim, meio em choque. Aí você entrou na salinha lá, voltou e falou, minha mãe e meus irmãos querem que eu vá lá fazer o enterro. Aí na hora eu discerni no meu coração que você tinha sido ungido primogênito. Do teu pai você foi ungido primogênito. Foi o que eu senti na hora no meu coração. E ali eu falei, não, é isso aí mesmo, cara. Lembra que eu te falei isso? Não sei se você lembra. Falei, você foi ungido primogênito. E o quanto isso é importante a gente entender que aquilo que estava lá, que aconteceu lá atrás, ainda está acontecendo. Eu lembro o dia que eu fui ungido primogênito. Pelo meu pai, que nem crente era. Mas eu entendi a hora que aconteceu. Falei pra Néia, nega, meu pai me ungiu? Ela falou, teu pai te ungiu. E eu tinha irmão, eu tenho irmão que tem 15 anos, não, deve ter quase 20 anos a mais que eu. Irmão com 60 anos já eu tenho. E ali eu entendi que meu pai entregou algo pra mim que ele não deu pra ninguém. E ali eu fiquei pensando, uau, que loucura é essa? Só que daí eu tive que começar uma geração de crente. Que vai ser a partir de mim. Só que você já vem de uma geração que implantou o reino no Brasil. E agora você vive com essa
parece que o campo que foi descampado para você andar, cresceu o mato, cresceu um monte de coisa. É isso, assim que eu me sinto. E aí você vai passando a foice na coisa para abrir, para descampar de novo assim. Ah, olha o que ele tá fazendo, ó. Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E eu sempre olhava assim, eu lembro que eu tinha uma frase que eu falava para você, cara, eu concordo com tudo que você fala, menos com quem te ouve. Eu sempre falei isso para você, antigamente, assim. Eu falo assim, cara, eu concordo com o que você fala, só não concordo com quem te ouve. Você tá falando público errado. Isso, você tá falando, esse lugar não é para ouvir isso daí e tal. Isso aí. E eu me incomodava. Pensa assim, ó, eu saía de uma conversa com você e eu entrava em profunda crise. Mas profunda crise. Isso mais de 10 anos atrás, bem mais. De eu ficar assim, ó, de Deus ter que falar comigo. Usar alguém assim, porque eu ficava mal. Porque ao mesmo tempo que aquilo que você falava me bagunçava a cabeça, a minha conta não fechava com o que eu vivia. E eu falava, cara, eu sempre quis agradar o Senhor, sempre quis ter uma vida com Deus, que Deus olhasse para mim e falasse, pô, esse cara confio nele. E eu ficava com essa crise, né? E Deus falava comigo, usava alguém, ó, eu estou com ele, eu estou com você, descanse, cada um tem uma porção. E aqui discernir sobre como é importante você ter pessoas que pensam diferente. Como é bom você andar com pessoas que não são iguais a você. Como é bom você poder ser cortado pelas pessoas. Nessa questão de somos tão amigos que podemos brigar. Desde que a gente brigue junto. Nunca brigando, cada um vai para um lado. Entendeu? Coisa mais covarde é você sair de uma briga. Mais covarde. O fraco não é aquele que perde a briga, aquele que foge dela. Todo divórcio é que alguém saiu da mesa. E é feio. Eu vejo aqui na igreja. As pessoas brigam, elas não têm inteligência emocional para continuar na presença uma da outra, falando, e aí? Vamos resolver como? Não. Já viu que mulher faz isso? Quando você briga, a primeira coisa que ela faz é sair fora. Não, você vai ficar sentado aqui. Vamos ficar quietinho aqui por 10 minutos, vamos pensar mais um pouco. Porque eu não entendo essa briga que alguém sai fora. Pô, então você não quer resolver. E aí você vai estender a briga. E a gente tem que aprender a ficar na mesa até passar toda a água suja. Sabe, a água ir embora. Você tá engasgado ali. Só que adianta sair fora? Saiu fora, piorou. Porque daí você perdeu a chance de consertar as coisas. Eu tenho mais 2 episódios interessantes. Que daí, nesse contexto aí, eu tô lá tocando piano. A Aline tá no culto. Só gostava dela ainda, não podia namorar com ela. E vem o Gilberto Estevão, sogro do Coronel Péricles. O cara vinha pregar lá em casa, volta e meia. Era um dos últimos amigos que sobrou do meu pai. Que entendia meu pai, mas não concordava com ele. Mas entendia, né? Vinha mais pelo amor do que pelo... E aí ele começa a pregar num domingo à tarde lá. E eu já atravessado com meu pai atravessado comigo. A gente já se olhando torto. E o cara no meio da pregação para. A pregação vai até o piano. E começa a profetizar. Deus te levantou, você é um profeta, você é um homem, Eu não queria ser nada, eu queria sumir daquele lugar. Minha irmã já tinha saído de casa com 18 anos e engravidou, mãe solteira. Meu outro irmão já estava namorando uma guria que meu pai não queria, engravidou. Aí eu vi meu pai já derrotado, 2 gols contra aqui. O cara salvando o mundo e os filhos indo pela porta dos fundos embora, né? E aí, eu olhando tudo aquilo, meu outro irmão, cara festeiro pra caramba, ele pegava todas as meninas da escola, as mais bonitas da escola, e eu ficava sabendo na escola disso aí. Só que lá em casa ele era um santo. Só que ele era ligeirão, entendeu? Pegava a Miss Santo Agostinho, pegava outra Miss, que era não sei da onde, a Miss Subtenente, que era do clube. Sempre pegava as gatinhas, mano. Aquele bicho era fogo, mano. Gosta de uma mulher. E aí, cara, eu já tava ali, tipo, naquela crise. O pastor chega, profetiza, me leva na frente da igreja, do culto, no domingo, 4 horas da tarde. E olha pro meu pai e fala assim: esse aqui continua o teu ministério. Dos 7 filhos, ele tem o manto sobre ele. Cara, meu pai queria me jogar na parede, porque eu tinha enfrentado ele. Meu pai tava assim, ó. E não teve reação. Aí o cara continuou profetizando aqui, ó, e nada do meu pai vir. Ele tava ligado que meu pai tava contrariado.
Aí ele pegou e deu o último intimato. Falou, pastor, se você acredita nisso, levanta e põe o teu paletó sobre o ombro desse menino aí. Cara, meu pai levantou contrariado. Tirou o paletó, colocou sobre mim, me ordenaram ao ministério, me ungiram ali, 18 anos. A Aline nesse culto, isso é incrível. A Aline estava nesse culto. Que coisa, hein? A Aline ali... Por isso que a Aline, tipo assim, ela não namorou com um cara. Ela incorporou uma história. Tanto que ela fala que mais... Ela falou esses dias, não sei aonde, ela falou, casei por interesse. Casei por interesse numa história de uma família que eu encontrei, que eu não tive como resistir não ser parte dessa história. E aí eu sou um ordenado do ministério, mas não tô nem aí, que eu não quero isso aí. Aí anos mais tarde chego na aba, pastor Pio, você foi ordenado do ministério? Eu falei, eu fui, mas das igrejas que eu passei nenhuma reconheceu, porque era lá atrás das malhadas. Ele foi que a gente não reordena ninguém, a gente não rebatiza ninguém, então se você teve esse dia na tua vida, só traz um documento pra gente e você vai ser pastor nessa casa a partir de então. Esse pastor emitiu um documento pra mim, não, eu te ordenei aqui. Esse pastor faleceu. Esse pastor era jovem na juventude com meu pai antes, quando meu pai era solteiro. Então foi muito especial, assim. Só que dali eu fiquei quieto. E aí o que acontece? Dos 18 aos 27 anos, as igrejas que eu passava, a minha influência era maior que minha posição. Teve vezes do pastor fazer retiro que ele tinha que me convencer primeiro eu, para daí todos os jovens irem no retiro. Porque se eu não fosse, metade já não ia. Eu passei 3 anos numa igreja que a gente foi de 80 pessoas para 300 pessoas, onde eu era pastor de jovens no sábado, 90 jovens, mas eu nunca preguei no domingo. Isso era bizarro, que os jovens que eu ganhava para Jesus ali, trazia toda a família para o domingo, só que o culto do domingo era um culto chato, e o culto de sábado era cheio do Espírito Santo. Eles contavam uma história pra família, a família ia lá e a história não batia. Não batia, era 2 igrejas, uma dentro da outra. Daí um dia o pastor falou assim, não, você não prega aqui no domingo porque a gente quer te proteger. Eu pensei assim, oi, eu que preciso de proteção ou vocês que precisam de proteção? Quem é covarde aqui é vocês. Covarde que precisa de proteção, eu não preciso que ninguém me proteja. E aí fui pra aba, e aí olha que interessante. 18 anos... Não queria ser pastor. Na aba sou recebido como pastor. 6 meses depois da aba, fundo a igreja no cinema. 2023 teve o primeiro retiro de famílias da família Dietz. E aí, Aline, vamos lá na Alemanha, vamos lá. Eu falei, não, é 4 crianças, é dinheiro, é tal, é trampo, é muita grana. Não, a gente vai. E eu prometo que eu fui em consideração a Aline. Cheguei lá, tinha 127 pessoas da minha família. Fecharam um hotel e a gente ficou 4 dias. Pensa que assim, ó, meu avô, ele teve 7 filhos. Meu pai e os irmãos dele. Esses 7 filhos tiveram 40 netos. 40 crianças. Essas 40 crianças que são meus primos, a gente tem 97 filhos já. Eu e os meus primos, nós temos ao total 97 filhos. Só que o bizarro, sabe o que é? Que eu fui o 40º neto. Eu sou o último neto. Dessas 40 da prateleira de cima, dos filhos do meu avô, eu sou o último. Só que hoje eu sou o mais velho daqueles 97. Tu é o meio que liga o cima e o embaixo. O cima e embaixo. Aí eu chego nesse encontro de família. Minha prima, tipo, número 3, né? Eu sou 40. Ela é a terceira aqui, 64 anos já. Chegou pra mim e falou... Que prazer te conhecer e ver como é que você ficou. Você sabia que você é nascido do Espírito Santo? Eu falei, amém? Sou? Ela falou, não. Você não tá entendendo. Eu tô falando literal. Você não tá entendendo. Sabe Jesus, que nasceu de Maria? Você também nasceu do Espírito Santo. Aí eu ri e falei, o que você tá falando, meu? Pensa, 2 anos atrás. Eu tô com 40 anos. Aconteceu com 38. Ela falou, não. Deixa eu te contar uma história que talvez tua mãe nunca te contou. Tirou uma foto. Essa foto era 7 girassóis. E o último era só um galinho seco, quebrado. O primeiro girassol era Tabea, Daniel, Vili, Sara, Rebeca e o Silas. O Silas tinha morrido. Tá vendo o Silas aqui? Ela me mostrou. O Silas morreu.
E você nasceu depois disso. Aí ela me conta uma história que meu pai, quando teve o 6º filho, ele fez vasectomia. Quando ele fez vasectomia, minha mãe foi lá e engravidou de novo. Pô, isso é raro, certo? Mas pode acontecer, não pode? Uhum. Só que esse filho da vasectomia morreu. E aí 1 ano e meio depois minha mãe engravida de novo de mim. E nunca mais engravida. Então eu sou um filho de uma vasectomia de mais de 2 anos. E aí aquilo ali assim foi tipo Deus falando assim, viu? Pode ficar tranquilo, você não precisa ser compreendido por ninguém. Eles não vão te compreender. Cara, aquilo ali subiu pra mim uma... É como se Deus tivesse fechado a tampa da minha identidade, assim, ó. Tipo assim, agora... Porque eu me esforçava, de verdade. Eu me esforçava pra caber no quadrado. Pra ser legal lá com o núcleo de pastores, pra ser legal com não sei quem, pra ser legal com a outra igreja. Não, vou me esforçar pra ser legal. Ali Deus falou, não te criei pra você se esforçar pra ser legal. É pra você só ser esse filho da vasectomia que eu fiz nascer. E aí, cá tô eu hoje, fazendo só a lição de casa. Deus, o que é pra fazer? Porque eu criei numa reforma nacional. Eu profetizo faz 11 anos. Vários posts meus, pode voltar ali, tá escrito embaixo ali, hashtag Reforma Nacional. Reforma Nacional. Porque o Brasil vai passar por uma reforma nacional. E essa reforma é passar do evangelho outro para o evangelho do reino. Hoje a nossa comunidade evangélica brasileira, ela está cheia de evangelhos. O evangelho da prosperidade, da libertação, da salvação, da cura, lá. E é para pegar tudo isso aí, enfiar numa moenda de cana assim e só deixar o reino, o evangelho do reino. Enquanto a gente viver outros evangelhos, a gente vai continuar dilacerado, dividido. Isso daí, na prática, se eu posso dizer para você que tá difícil de se comunicar com as pessoas. Porque são muitos evangelhos. Uhum. E parece que você tem que escolher um e assumir essa bandeira. Aí você olha assim, ó, a pessoa que é muito boa nisso, mas não é capaz de cuidar de uma mulher. Não é capaz de ser fiel, não é capaz de não beber, encher a cara e ser maluco, não é capaz de... Aí ele é um cara bom de culto, ruim de vida. Canta afinado, mas a segunda dele é totalmente desafinada, a segunda-feira. Aí eu vejo que o desafio ele é muito maior do que parece. Porque pregar pro não salvo tá muito fácil hoje, porque a luz ela tá brilhando muito forte, cara. O duro é ficar juntando caco de pós-religião. Hoje meu desafio tá sendo muito grande nisso. E meu campo é o jogo, a galera que eu jogo. É tudo ferrado da igreja. Da religião. Da religião. Igreja com I minúsculo, pelo amor de Deus. Da religião. Que não é uma conta que não fecha, porque, cara, não respondeu o clamor daquele vazio interno que Adão perdeu no Éden. Não responde. Porque é um evangelho de desempenho, um evangelho que você não pode ser de verdade, porque você está na brecha, ou não sei o que, você está no pecado. Tem resposta para tudo, menos para a única pergunta. Sabe por que os pastores não estão pregando o evangelho da religião? O evangelho do reino, desculpa. É porque ele não tem cerca, ele não tem porque é o único evangelho que não dá para viver dele. Pois é. O reino, você vai ter que viver para ele. Todos os outros evangelhos dá para viver dele. Eu vivo do evangelho da prosperidade, eu vivo do evangelho da libertação, eu vivo... Né? Porque eu consigo subtrair o meu salário daquilo, construir minha casa, casar meus filhos com aquilo. Você sabe que... E o reino é o único evangelho que existe para dar prejuízo, não para dar lucro. Esse dia eu tava jogando e aí eu conversei com algumas pessoas no jogo, assim, né? Explicando que eu era pastor. Aí a ideia deles era que eu era um cara assalariado da igreja. Eu falei, não, na minha igreja nenhum pastor ganha. Tem um monte de pastor. Não, como assim? Não existe isso. Eles não conseguiam entender na cabeça deles que pastor pode trabalhar. Entendeu? Não só pode como deve. Como deve. E tá tudo certo quem foi ordenado e tem gente que você vê que tem o chamado para ministério
full time, entendeu? Mas você pode ser full time também sendo marketing digital, bancário, quer dizer, ou com empresa, com sei lá. E aí as pessoas não conseguem entender que o ministério, o chamado integral não é aquele que largou tudo para viver. Porque às vezes esse cara tá fugindo. É isso aí. Ele não quer acordar para trabalhar, não quer prestar conta para ninguém e diz que presta conta para Deus. Não presta. É. Cara, assim, ó, a tua história ela é muito densa, assim, e vai me abrindo várias perguntas e vai explicando muito de quem tu se tornou, assim. Então, explica muita coisa hoje o fato da tua história ter sido tão densa e você ter vivido em conflito todos os dias. Viver com essa hostilidade. E aí hoje é fácil entender por que tu não se ofende com crítica de internet. Por que você não se ofende com um pastor que comentou não sei o que lá. Então isso começa a fechar alguns parênteses na minha cabeça da onde vem essa personalidade do Cal, sabe assim? Tipo, cara, porque eu acho que de todas as pessoas do meu ciclo hoje, você é um cara que desponta muito em várias coisas, e uma delas é essa, assim, ó, é antifrágil mesmo, sabe? De tipo, tu pode bater, tu pode falar e tal, que ele vai terminar rindo contigo, ele vai estar de boa, e tu não se ofende. E aí eu começo a entender da onde vem o porquê que você, pra te tirar do ministério, pra te fazer, cara, te convencer de que você de que aquilo ali vai ofender o Cal é muito difícil, entende? Tipo, te ofender como um todo é muito difícil. E aí eu queria entender o seguinte: como é que tu fez pra romper com essa cultura que foi implantada pra você até os 18 anos praticamente? Como é que foi em que momento você entendeu que você mudou a frequência? Você falou, cara, O dia que eu vi tanta merda e falei assim, ó, ou sou mais um fralda suja igual todos eles, ou empilho todos esses BOs aqui e uso de escada na minha vida. Cara, foi nítido, eu lembro desse dia. Porque assim, ó, quando você vê todos aqueles drogados ali, prostituta, aquela coisa arada, tudo bem. Não tiveram pai, cresceram com a avó. A maioria deles era piada de rua ali da Rua 15. O Tonhão, o Dionísio, o John. Mas quando meus irmãos começaram a fazer essa patifaria toda, que me ofendia muito. Só que assim, ó, me ofendia o quê? Me ofendia meu pai sendo um religioso ignorante. Meu pai, no ano 2000, ele proibiu meu irmão de fazer faculdade porque Jesus ia voltar. E Jesus não voltou. A gente cresceu sem TV, sem internet, a gente cresceu sem tecnologia, sem nada. Por quê? Porque meu pai, ele falava pobreza total, castidade total, obediência total. E eu falava, cara, hoje eu olho pra trás e falo, meu pai foi um irresponsável. Meu pai era igual judeu. Tem zelo por Deus, mas era zero entendimento. Tudo embaralhado. Só que eu entendo que ele tinha uma amargura do pai dele, eu entendo que ele é filho da guerra, eu entendo que o mundo dele nunca mais foi colorido depois do que ele viu na guerra. Nunca mais. Nada. Tipo assim, meu pai ele tinha raiva do entretenimento. Porque aquilo ali pra ele era uma entorpecência. Ó, isso aí vai distrair, a vida é outra coisa. A vida é ralada. E aí, quando eu comecei a ver meus irmãos tendo que ser falso pra caber na religião, eu falei, os dois são otários. Meu pai tentando fazer eles ser religioso e eles tentando ser religioso pra enganar meu pai. Porque fica um atuando pro outro, né? É. E daí, tipo assim, eu lembro certinho, assim, a gente saía 9 horas tinha o culto do meu pai lá, 10 horas eu corria pra ir no culto da Menonita, onde eu já conhecia a Aline. Daí eu tocava no culto da Menonita também. Aí minha irmã, com 20 anos, ela saía do culto do meu pai de saia, quando ela entrava no meu carro, ela tirava a saia e tava de calça por baixo. Eu olhava aquilo e falei, cara, não é possível, com 20 anos você faz isso ainda. A Rebeca. Falei, cara, seja corajosa de olhar pro teu pai e falar, não vou usar essa porcaria dessa saia, eu vou usar calça aqui. Porque essa verdade que eu não via nos meus irmãos. Então, eu cheguei a ver meus irmãos na balada a noite inteira, no domingo mesmo meu pai pegar um cabo de vassoura e espancar eles na cama, porque eles não estavam querendo ir pro culto. Aí depois levar umas 10 cabos de vassoura nas costas, meu irmão se vestir, lavar o rosto e ficar no culto lá, meio que terminando de dormir assim, porque tava chapado da noite anterior. Aí meu irmão sentado assim, com aquela cara assim, nossa,
Aí meu pai pegava e mandava ele cantar. Trio... Lembra uma foto que eu postei esses dias? Era aquela época ali. A gente parece 5 otários ali cantando. Eu com o violãozinho, inocente. E meus irmãos que tinham badernado a noite inteira. Firme nas promessas de Jesus. E eu tocando violão, pensando assim, cara, é muito teatro. Então a hipocrisia vinha das pessoas, vinha do meu pai, vinha dos meus tios, vinha dos meus irmãos, vinha... E eu falei um dia assim, eu me nego. Só que eu lembro bem certinho, era o dia que eu falei assim, cara, eu acho que eu vou enfiar o pé na jaca. Eu vou meter o louco. Eu vou seguir o caminho dos meus irmãos. Pegar a mulher. Tudo que é de ruim, a gente já não fazia porque sabia onde ia parar. A bebida ia virar igual o seu Rui e o seu Rafael. A cocaína ia virar igual o Saul. O crack ia virar igual o Fabiano. A homossexualidade ia virar igual não sei quem. Então a gente já tinha, tipo, todos os roteiros. Então, tipo, a gente não era burro de ir pra esse lado. Só que o outro lado, que é a mulherada, tinha 360 graus ali no Boqueirão, tinha as baladas, o submundo. E eu meio que pus um pé ali falando, quer saber? Isso aqui é tudo mentira. Aí eu pensei, cara, como é que eu vou cortar meu punho aqui, esperando que meu pai morra? Eu não entendo um protesto onde eu me puno pra tentar acordar alguém. Eu falei, não. Eu tomo veneno pra matar você. Isso, eu tomo veneno porque eu quero ver você morto. Aí na cabeça, eu com 17 anos, falei, não. Se é pra matar, a gente vai morrer todo mundo junto. E eu me lembro que na minha cabeça eu fiz assim, ó. Deus, é o seguinte, eu vou vestir um como é que é aqueles homem-bomba, né? Um colete cheio de dinamite e vou explodir essa porra toda. Vamos morrer todo mundo junto. Só que eu vou explodir de dentro pra fora. Eu não vou lá fora pra me matar sozinho. E fiz isso. Eu lembro esse dia. E naquele dia eu falei assim, Deus, a partir de hoje eu empilho tudo que fizeram de cagada. E eu uso de escada na minha vida, porque eu não vou passar por isso. Não vou passar pelo divórcio, não vou passar pela droga, não vou passar pelo sexo antes do casamento, porque eu não vou passar pela gravidez indesejada, não vou, porque eu já vi tudo. Eu vi o que é um filho órfão, eu vi o que é uma criança abandonada na frente de uma porta de casa, eu vi o que é um velho abandonado pelos filhos porque é alcoólatra. Falei, cara, isso é insanidade. Aí quando eu via meus irmãos, eu desconfio que eles usaram droga. Quando eu vi eles usando droga, eu falei, cara, vocês têm que ser muito retardados, mano. A gente mora dentro de uma casa de recuperação, tentando recuperar os outros. Vocês estão agora cheirando cocaína, usando maconha, vocês são bestas, vocês são burro. E aquilo ali, tipo assim, a minha indignação eu consegui canalizar pra, tipo assim, cara, eu preciso sair desse lugar aqui. Daí dali que eu consegui, tipo, usar. Porque eu sempre costumo dizer, né? Eu sou 40 primos. Eu sou o 7º de 7 irmãos. Eu era o mais novo daquela chácara inteira. Então eu sempre fui o cara que sentou no último banco do Boeing. Quando você viaja no último banco de um avião, você vai saber a noite. Você sabe tudo o que aconteceu naquela viagem, a noite inteira. Quem levantou, quem sentou, quem foi no banheiro, quem ficou andando no corredor, quem tomou 3 vinhos, quem... Por quê? Porque o ângulo que você tá, você vê tudo. Sim. E eu, literalmente, quem eu sou na vida, eu tive um ângulo que eu vi tudo. Eu vi minhas irmãs tentando ser pura, eu vi meus irmãos tentando ser bacana, eu vi eles se perdendo no meio do caminho, eu vi meu pai, um dia ele pegou e deu um murro no olho da minha mãe. O olho da minha mãe ficou desse tamanho por causa de uma maluca da chácara. Eu nunca vou esquecer essa cena, quando meu pai foi e deu um murro na minha mãe, assim, ó, eu e meus 7 irmãos, a gente saiu correndo, e eu fiquei atrás de uma porta, porque eu tava com medo do meu pai. E eu cresci nesse ambiente de medo. Aquele dia que eu entrei de frente com meu pai, eu perdi o medo do meu pai. E descobri que era o único medo que eu tinha na vida. Eu venci ali. Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Não tenho. Porque lugar perigoso é de onde eu vim. Não é onde eu tô hoje. Ah, você tem medo do bandido, medo do ladrão. Cara, eles moravam lá em casa. Esses caras, eu sei o jeito que eles olham, eu sei o jeito que eles andam. Eu sei o que ele come em café da manhã, pô.
Tá ligado? Então, tipo, quando eu vejo um cara na rua desse, ele não me amedronta. Porque ele anda igual os caras que moravam lá em casa. Tipo, eu me sinto até familiar com ele. Uhum. Tanto que eu converso com eles na rua. E aí, irmão, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? O que tá pegando? Você já sabe a ideia, Qual que é tua, já cara? sabe o que ele tá pensando. Irmão, vaza daqui. Você tá me tirando, meu irmão? Tem algum trouxa aqui? Aí a frequência da conversa do cara, o cara já, opa, ali não é esse alemãozinho que ele tá olhando por fora. Tem o Anderson Silva fala, eu gosto do carro, tem um negão dentro dele. Mas sabe que para mim essa tua história ela sempre foi muito rica, porque eu vejo que você foi batizado de sofrimento e as pessoas não veem isso. Elas acham que você é batizado de loucura. Entendeu? É verdade. Faz sentido. Mas Porque, ajuda cara, também. não, mas sabe por quê? Porque quem é batizado de sofrimento, Não eu até citei na pregação de domingo, quem tem pessoas que são batizadas mesmo para que as outras percam a inocência. Porque é muito fácil chegar uma pessoa que perdeu eu citei esse exemplo também. Uma pessoa perdeu um filho. Outra pessoa perdeu um filho. Essa aqui não quer mais viver. Só que essa daqui decide glorificar a Deus pela morte do filho. Agora essa daqui perdeu a inocência. Ela não consegue mais se sentir mais inocente. Porque ela entendeu algo, ela viu algo que fez ela perder o direito de ser inocente. Que no fundo todo mundo quer ser inocente. O bandido ele quer chegar no tribunal e falar assim, ó, você está inocentado do teu crime, tô livre. Não, mas você é um criminoso. No fundo você sabe que você é um criminoso. Aí tem pessoas que elas são batizadas de sofrimento para que as outras pessoas deixem de serem inocentes. Eu vejo assim, para mim, foi o que aconteceu com você. Para mim, você foi criado no meio do Egito para libertar o povo. Só que o Egito te ensinou muita coisa. Tô lembrando, você foi criado num lar cristão, tá? Mas você saiu tirando aquilo que tinha de melhor. E hoje você se torna um pastor de uma comunidade que, sei lá, a gente fala assim, quando a gente tem as nossas crises, a gente fala, cara, nós vamos fazer o que da nossa vida? Não tem para onde ir mais. É só isso aqui que não sobra. A gente não vai caber em lugar nenhum mais. A gente viu demais. O bastidor do templo... A menos que os outros lugares começam a mudar, né? Não muda. E esse que é o BO. Sabe por quê? E eu Porque creio não... que vai mudar. Então, creio que isso vai é mudar. massa. Então, Só que só vai mudar, sabe quando? Quando o nosso colete cheio de dinamite explodir. pois é. Caos. Quero ver crise. Eu quero ver as igrejas explodindo. De dentro pra fora. Então, Lagoinha, virando bola de neve, virando lagoinha. Quero ver o pau torar. Porque só tem um jeito das coisas elas entrarem no eixo de novo. Depois da crise. pois é. A crise traz a gente de volta pro lugar de reflexão, humildade. Pô, será onde que a gente se A perdeu? perseguição, de certa forma, ela faz a gente olhar pro que importa. É. Porque agora é muita distração. Eu vejo assim, hoje, eu passo mal na internet. Eu falo, cara, vocês estão malucos que vocês estão fazendo isso. Eu pouco me envolvo de comentar alguma coisa, mas às vezes eu vou na página de uma igreja e mando uma mensagem privada. Eu falo, isso é de Deus mesmo? Porque se for, eu tô totalmente errado. Tô desviado. Tô perdendo. Porque eu vejo assim, cara, é uma coisa que eu olho e falo, que nem você falou, você crê nessa mudança. Eu olho e falo assim, talvez não seja a nossa geração. Ah, não. Tem que ser. Talvez seja, mas talvez seja a geração dos nossos filhos. Não. Entendeu? Eu acho que a gente pode ver a crise, a gente pode ver a guerra. E tem a geração pós-guerra. Entendeu? Talvez a gente tenha que ser aquele que pula com uma granada para salvar todo mundo. A granada tá ali, vai estourar, você explode para causar o caos. Mas você acha que mais 100 anos pra frente, você ainda acredita que tem tempo? Cara, eu vejo assim, ó, a geração de hoje, ela tá muito diferente porque você não consegue mais engolir qualquer coisa que o pastor tá Isso. falando. Por isso que a igreja vai ter que mudar. Se ela não mudar, ela vai fechar. Vai falir. Faz sentido. E aí, o que acontece? Hoje eu tô vendo que a gente tá numa mudança de cadeira. Os filhos dos pastores estão assumindo as cadeiras dos pastores jubilados. Esses caras eram ex-desviados. E se eles não forem inteligentes o suficiente para ser honestos com a sua própria história, de falar, mano, porque é o seguinte, por que eu resisto à religião de todas as formas? Porque ela nunca vai ser poderosa o suficiente para manter os seus filhos no caminho do Senhor.
Foi ali que eu confrontei meu pai. O dia que ele gritou na minha cara, quem você pensa que é? Aí eu falei, pai, talvez eu estou bem enganado. Mas um evangelho que não é poderoso o suficiente para manter os teus filhos nos caminhos do Senhor, não é o evangelho de Jesus. A religião não funciona na próxima geração, entenda isso. Só o reino. Só o reino vai fazer o Taylor, a Mel, olhar para mim e querer ser igual a mim sem eu pedir para eles serem. Só o reino. E eu tô curioso, porque eu tô pegando outro caminho que meu pai não pegou, e eu quero ver se o resultado dos meus filhos vai ser os mesmos que meu pai teve com os filhos dele. Só que eu não consigo ver. A Mel com 11 anos, semana passada fez uma home church, fez um grupo, fez um briefing, chamou 13 crianças lá em casa, pediu para mim fazer a janta, e eu vi minha filha fazendo uma home church, sentando as crianças, dando devocional. Com 11 anos. O que é isso? Eu não pedi para ela fazer home church. Eu nunca falei para ela, você tem que pastorear as crianças da igreja. Nunca. Só que o que ela vê a gente fazendo é mais forte do que ela vê a gente ouvindo. E eu cresci numa religião que falava, faça isso, faça aquilo. Só que não me mostrava a vantagem de ser daquele jeito. Senão meus irmãos teriam sido diferentes. Só que assim, para fechar esse podcast, hoje eu olho pro meu pai é o meu maior herói, sempre vai ser. Porque meu pai tinha uma qualidade que anula todos os efeitos dele. Ele era de verdade. Ponto. Meu pai sempre foi de verdade. Então, no limite da ignorância dele, ele era de verdade. Então eu não consigo incriminar meu pai como tirania, porque ele nunca foi tirano. Talvez ele só foi o cara que recebeu aquilo e só sabia daquilo. Só que de tudo que eu vivi lá, um dia Deus falou comigo assim, teu pai com todos os erros, ele ainda acertou. Imagine se ele fizesse um pouquinho além. Se meu pai com o erro ele acertou, imagine eu acertando com o acerto. Poder que é isso. Então, a Bíblia diz aqui, a Bíblia diz assim, ó, aquele que quiser guardar a sua vida, perderá. Mas aquele que por amor a mim perder a sua vida. Meu pai perdeu a vida e levou uma sorte, que ele estava dentro dessa cláusula, foi por amor a Jesus. Se meu pai não tivesse feito isso por amor a Jesus, era tudo perdido. Tudo em vão. Tudo. Cara, das 8 mil pessoas, nem 20% se recuperaram. Nem 20%. Dá pra contar nos dedos quem frutificou pra frente. 10 leprosos que os 10 foram embora leproso. Um que voltou que tinha menos lepra. E isso me desanima hoje na assistência social. Porque eu entendi que nosso papel do evangelho não é erradicar a pobreza no mundo. É revelar o reino. E o reino respeita o pobre. Tá tudo bem, quer continuar pobre. Nem Deus muda um pobre, porque eu vou ter a pretensão de fazer o cara parar de ser pobre. E aí Jesus olha para Judas e fala, Judas, os pobres vocês terão consigo sempre, relaxa, irmão. O que você está querendo combater a pobreza? Essa frase, os pobres vocês terão consigo sempre me faz entender que Jesus não estava nem aí com os pobres. Embora todo pobre quebrantado, Jesus acudia. Embora a verdadeira religião consista em acudir o órfão, o estrangeiro e a viúva. Onde que está o pobre aqui? Então, nossa relação com a pobreza, ela precisa ser honesta. Cara, pobreza é pecado. Quer ficar no pecado? Fique sozinho. Eu não vou ficar aí. Eu brinco que a pobreza é o pecado mais bem cultivado pela religião. A gente cultiva a pobreza. É um pecado que a gente fica retroalimentando no reino. Quando, na verdade, a gente tinha que erradicar. Porque eu nunca vi um crente de verdade continuar pobre. Nunca vi. Eu lembro do Joraci, era nosso pedreiro lá em casa. Aí ele veio divorciado, um filho morava com cada um, o Fernando e o Ricardo. Aí, de repente, aquele pedreiro apareceu com a dona Alice e com os 2 filhos no culto. Eu falei, nossa, era o pedreiro divorciado, já está no culto. Ele, o pedreiro de terça já era diferente do seu Joraci, que vinha no culto domingo. Já vinha alinhado, calça, camisa. De repente, o seu Joraci apareceu com um corcel verde. Eu falei, nossa, ele era pedreiro, chegou aqui de bicicleta, já tem filho, a esposa e o corcel verde. Aí o corcel verde, ele dava mais 5 mil, pegava um Santana. O Santana, ele pegava um Voyage. Aí a gente ia na casa dele. A casa dele era um cubículo lá na Vila Califórnia.
em Araucária. Aí ele pegou aquele cubículo e construiu para trás, construiu pro lado, fez um barracão, abriu uma pizzaria. Eu vi uma família inteira prosperar na minha infância pelo evangelho que meu pai pregou para ele. Aquele dia eu descobri. Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você não tem abundância de vida, falta Jesus na tua vida. Essa era a minha conclusão sendo criança. Bom, uma pessoa que veio para Jesus continua pobre, faltou Jesus. Que com Jesus eu só vejo pessoas prosperando. Ah, você vai ser milionário, andar de Tesla, tal? Não sei. Acho que não. Não é essa a proposta. Jesus não veio para dar vida de milionário para todo mundo. Mas para tirar a gente da pobreza, ele veio. E quando a Bíblia diz, eu nunca vi o justo desamparado, isso me faz entender que toda pobreza é uma injustiça. Saia dela. Porque se eu sou justo, eu jamais vi o justo mendigar o pão. Está escrito lá. Eu não vi o justo mendigar o pão. E como que a gente tolera os pobres na igreja? Porque a gente não confronta eles. A gente trata eles como vítima e não como pecadores. E pobre a gente precisa confrontar, falando, se arrependa da pobreza, porque você está sendo pobre que teu pai era, que teu avô era. Isso é uma zona de conforto e segurança, porque ser pobre dá menos trabalho. Bem mais fácil. E às vezes a pessoa é pobre porque só tem dinheiro. Com certeza. Né? Às vezes a pessoa é tão pobre que só dinheiro ela tem. Esse é o pior tipo pobre. Porque daí ele pensa que não é. Sabe o que eu acho interessante? Você falou assim, só para concluir também. Na minha concepção, quando você junta o estrangeiro, o órfão e a viúva, você tem uma nova família. Você resolveu 3 problemas. Você juntou o órfão, o estrangeiro e a viúva, você acabou com a viuvez, acabou com a orfandade e acabou com o cara que não tinha sentimento de raiz. Pertencimento. E tem uma ressalva nesse texto. Porque daí a gente acha que tem que abrir o orfanato, tem que isso. Esse texto está dizendo, nas suas tribulações. Passou a tribulação? Passou. Então agora continua sozinho. Segue tua vida. Não é pegar o órfão, assumir lá na tua casa, a viúva trazer para casa, não. A viúva tem o dia da tribulação. Ela tem o dia que ela ficou sem chão. Ali é pra gente entrar. Pô, mas você tem que reposicionar uma viúva de novo na vida. Não é normal uma viúva agora entrar num buraco e falar, não, minha vida agora daqui pra frente é só tribulação. Não. E assume como identidade. Minha mãe hoje é uma viúva. Mora sozinha. Não tem nenhuma igreja que acode ela. Minha sogra é uma viúva. Só que tem o dia da tribulação que a viúva não tem apoio. Que o órfão precisava daquele dia ali, a igreja. A Aline é filha da orfandade. Minha esposa é a órfã assistida pela igreja. Eu só casei com a mulher que eu tenho por causa da igreja que ela era. Que ela aprendeu a ser quem ela é na igreja que ela estava. Lindo, maravilhoso. Só que pensa, você consegue ver traços de orfandade na Aline. A Aline perdeu o pai com 2 anos, cresceu sem homem. Referência de homem em casa. Então, eu vejo o evangelho na Aline. Eu vejo o evangelho na minha sogra. Eu vejo o evangelho na sua mãe. Na minha mãe. E é fantástico. Então, obrigado pela oportunidade aqui. A vida continua. Eu brinco, né, que eu tô só ensaiando e me aquecendo. Minha vida vai começar aos 50 anos. 50 vocês vão me estranhar um pouco. Não, calma, não faça isso. Aí eu já vou falar, aí cara, é tarde. Mano. Meus filhos já não estão mais em casa, eles não precisam mais da minha reputação para defender eles na escola. A sensação que eu tenho, Cal, é que no futuro, e um futuro bem próximo, se cumprir aquilo que você está... É aquilo que você falou e que faz sentido, né? Que são os próximos filhos tomando lugares dos pais. A sensação que eu tenho é que você vai ser o pastor dos pastores da próxima geração. Você vai ser o cara levantado para curar esses pastores que são uma geração de desviados e que viveram numa religião. E esses pastores nunca vão me ouvir, mas os filhos deles estão buscando a resposta que eles não encontraram no pai em mim. Exatamente. E eles vão encontrar essa resposta. É só eles serem honestos com eles mesmos. Fala, pô, meu pai, ele é genial. Porque é o seguinte, a cultura brasileira é feio nisso. A gente esconde os defeitos de quem a gente admira. Porque o cara que me escuta falando do meu pai, ele fala, cara, mas você gostava do teu pai? Você se dava bem com meu pai? Dá a impressão que não, né? Só que ele não entende que o meu pai é meu maior herói. Por isso que eu falo tão mal dele. Mal de quê? Mal da verdade. Pô, meu pai não casou nenhum dos meus irmãos.
A gente teve que se virar para casar. Meu pai não preparou nada para ninguém. Meu pai não deixou herança para nada. Daí eu vou ficar, né, maquiando o negócio. Não, que meu pai era um cara que sempre foi... Não, cara. O meu maior herói tem defeitos. E eu quero que meus filhos leiam os meus defeitos, me admirem com os meus defeitos. Só que a gente não pode mudar a medida porque era meu pai. Não, eu vou ser honesto com meu pai. Esses pastores da nova geração, eles precisam ser honestos, mesmo que é o pai deles, mesmo que é o pastor sênior da fulano, do ciclano, tem que ser honesto. O Michel tem que ser honesto com o Piragini. O Rômulo tem que ser honesto com os erros do Pio. Tem que ser honesto, falar, não, meu pai errou ali, eu vou fazer diferente. E isso não quer dizer desonrar. Jamais. O ponto é esse, que eu acho que as pessoas elas confundem esse lugar de vou ser honesto com desonrando meu pai, entende? Porque todos nós vamos errar e eu não quero que meu filho entre e continue honrando meus erros. Não, meus erros você não honra. Meus erros você confronta e tira da frente e faça diferente. Não me modele nos meus defeitos, mesmo que eles deram lucro. Que o problema é que esses caras, eles, no defeito que interessa financeiramente, eles continuam fazendo. Não, cara, todos esses pastores eles precisam ser muito honestos e falar assim, cara, meu pai era homem de Deus, tal, mas aqui ele errou feio. Com o fulano ele errou feio. Com a convenção ele errou feio. O próprio Márcio Valadão errou feio. Toda a bagunça que virou foi uma negligência ali atrás do Márcio Valadão. Só que não adianta fazer um documentário só falando da parte bonita, ele é um pastor tão cuti-cuti. Mas ninguém sabe que o dia que ele assumiu a Lagoinha, lá de Lagoinha mesmo, ele meio que foi empurrando as pessoas, sai fora que essa igreja é minha. Ninguém sabe. Lá nos anos 80, 70, se eu não me engano. Dali começou a Lagoinha. Só que é o seguinte, o que você põe hoje, pode passar 100 anos, aquilo volta para te visitar. Às vezes o jeito que ele tratou aqueles primeiros membros do dia que ele assumiu essa igreja na marra, na força, falando, não, eu que vou ser o pastor desse negócio, só está se revelando no filho dele agora. Falando, não, eu que vou ser o dono da Global aqui. É só um exemplo. Eu não sei se foi bem assim, porque eu não estava vivo naquela época. Mas isso explicaria muito como está acontecendo. E a Bíblia é muito enfática. Tudo que o homem semear, isso certamente ele ceifará, e nisto não há acepção de pessoas. Interessante que antes ele fala assim, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem... Tudo. Por isso que tudo que você coloca hoje de atitude vai voltar. Eu transo com minha namorada. Cara, pode passar 50 anos de casamento, você vai terminar mal. Se arrependa. A maioria dos casamentos que estão em divórcio, eu volto no primeiro dia que eles transaram. E eu chamo, né? Errou o primeiro furo já do cadarço. Já entrou no buraco errado. Aí você vai ver que tá todo mundo. Aí eles ficam bravos comigo. Eu falo, não, você volta lá em casa de novo. Como conserta então, Cal? Porque eles ficam bem quietinhos na conversa, né? Mas depois que sai, ele... você falou ali, mas eu e minha esposa, eu tinha uma outra namorada quando conheci minha esposa. Ah, é? E é o seguinte, não adianta jogar pasada de terra em cima do teu passado, porque aquilo só fermenta. E vai voltar podre. Tempo não cura nada. E as pessoas elas estão empurrando pasadas de tempo em cima das coisas que elas deviam só abrir o buraco, pedir cura, pedir perdão, voltar no primeiro dia lá, pegar a tua esposa e te colocar ela no lugar de pureza de novo, falando, eu te defraudei. Eu te defraudei quando eu toquei em você antes de poder. Tá tudo banalizado. Qual que é a diferença de um estupro ou de um namorado que pega a namorada? Só que um é consentido, um é sem consentimento. Só que é a mesma atitude, cara. Nossa, ele me estuprou, Não é tão grave assim, porque o outro de ontem lá do Tinder fez a mesma coisa, só que você achou legal. Mas eles fizeram, dois estranhos tocando você do mesmo jeito. Por que aqui se chama de estupro e ali não? Então as mulheres elas precisam voltar no pudor de entender quanto que elas valem, do quanto que alguém não poderia tocar naquilo. Porque a coisa mais valiosa de uma mulher é a mulher. Ela entrega para um cara aqui, para um cara ali, para um cara lá. Daí no final ela fala assim, meu sonho é ter uma família.
Você tá cada dia mais longe da tua família. E assim o homem também. Muito. Muito mais. O homem, ele pensa que pode, né? E não pode. Amém, Chico Preus. Bom convite. Muito bom. Encerra pra gente? Foi um prazer ouvir tua história, é um prazer fazer parte da tua história, é um prazer fazer parte das páginas da tua vida, assim como você faz da minha, Amém. da nossa. Hoje vivemos uma comunidade de muitas famílias, eu não faço ideia de quantas famílias a gente faz parte. Você tem ideia? Você E sabe? tá crescendo cada vez mais, que a galera não para de fazer É, É, meu Deus do céu, que a sala infantil vai ter que ser aqui e o culto vai ter que ser lá em outro lugar, porque hoje já são 200 famílias, pelo menos. 200 famílias. Uhum. E não parece, né? Não. Porque a igreja ela tá espalhada. E Isso tá é massa. organizada, né? Que massa. Cada um na sua seara. Glória a Deus. Ó, você que ficou até aqui, queria te fazer um convite especial. Curte esse vídeo, curte esse episódio, compartilha com mais algumas pessoas. É importante você entender que cada pessoa tem uma história, cada pessoa é única. Só que engraçado que todo mundo é meio parecido. E às vezes você pode ser curado com essa história, às vezes você pode ser identificado com essa história e também pode identificar alguém só mandando o link, só curtindo, compartilhando. Lucas, foi uma honra estar dividindo essa mesa com você. Tamo E tinha um junto, assunto que a gente Chico queria Preus. abordar antes de encerrar, que você comentou, o que que era? Não me lembro, Chico Preus, mas tá tudo bem. Era alguma coisa do que o Cal ia falar, como é que é? Não, era para falar que sobre os cultos, né? Se a gente tivesse entrado no assunto. Ah, entendi, igreja verdade. agora. Mas não entramos, então esquece. Tá que nós tudo estamos bem, falando. Deus abençoe e até semana que vem, se Deus assim permitir, com Sim. mais um episódio de Bíblia na Sobremesa. Valeu! Valeu.